Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, jovenzitos e jovenzitas. Como que vocês estão? Muito obrigado a todas as pessoas que já estão nos acompanhando aqui nesse lindo domingo de chuva, né? Foi olhar pela janela porque, como aqui no Rio Grande do Sul o tempo tá meio louco, né? Uma hora tá chovendo, uma hora tá fazendo sol, uma hora não sei o que tá acontecendo. Nesse exato momento está chovendo. Olha aí, ó, galerinha já chegando no chat. Muito bem-vindo aí, Otso, Será o Poster e a todas as outras pessoas que estão acompanhando aqui também a nossa live. Hoje a gente vai falar com o Lincoln Xavier, e depois ele me corrige se eu estou falando errado, né? Ele está aqui no cantinho no estúdio. Vou ter que me policiar aqui para não falar Lincoln, né? Para não comer o I, né? E eu sou bem chato com o nome porque o pessoal escreve meu nome errado também, então eu não gosto de errar o nome das outras pessoas, né? O pessoal gosta de me chamar de Matheus com H, e eu fico extremamente brabo com isso, né? Quando erro meu nome, então também não gosto de errar o nome das outras pessoas. A gente vai estar conversando então nessa noite um pouquinho sobre nomadismo, tá? E vocês vão descobrir um pouco mais desse mundo, talvez quem não conhece, conhecer, né? E é algo bem bacana, com uma pessoa muito fera e muito foda nessa, não vou chamar de área, né? Mas nesse estilo de vida, né? Depois ele me corrige também, né? Se tem outra palavra melhor. Bom, antes da gente iniciar e eu chamar ele aqui para nossa live, eu queria lembrar você aí que está assistindo que nesse mês, né, mês de outubro, está acontecendo a Hacktoberfest, tá? E por isso, até que a gente está fazendo essas lives todos os domingos. A gente está com o apoio dessas empresas fantásticas aqui em cima, né? A Nomads, que o Lincoln Lee vai falar daqui a pouquinho com a gente, né? A própria BL, que é quem está fazendo host e tudo mais, a Kumbuka, que esteve conosco lá na segunda live aqui de domingo, falando um pouco sobre Elixir, e claro, a UTF-PR, que tem aí a pessoa do professor Adolfo e também de outras pessoas, o grande apoio de conteúdo para esse evento acontecer. Para quem não está ligado, nessas lives elas fazem parte do Learn for Elixir, que aparece sempre aqui embaixo, ou Elixir, né, para nós brasileirinhos, com um grande foco de ensinar um pouco dessa linguagem brasileira, né, linguagem funcional de programação, em 4 pull requests. Então eu vou mandar o link aqui do GitHub do Learn for Elixir aí no chat, tá? Para quem não conhece o projeto, pode acessar. Já deixa uma estrela lá no repositório, né? Afinal, isso é bem importante para a gente. A gente já está com, deixa eu ver aqui, está com 263 estrelas e 112 garfos, né? 112 forks do repositório. Então tem uma galerinha aí que está aprendendo Elixir, né? Elixir, como eu gosto de falar, e esperamos que mais pessoas conheçam essa linguagem ou esse repositório e que, quem sabe, passem a utilizar aí nos seus dia a dia, no seu dia a dia, no caso, né? Também estou aqui com um cenário um pouco diferente hoje, né? Tirei um tempo para organizar, botar as coisas aqui para ficar um pouco mais bonito. Então, se vocês estranharem assim que eu estou olhando para um lado para o outro, é que eu não acostumei ainda que a minha câmera está aqui agora, né? Para aparecer a minha guitarrinha aqui, tá? Então, se eu ficar olhando para um lado para o outro, não se assustem que é por isso. Mais uma galerinha chegou aqui na live, então uma boa noite para todos vocês que estão aí no repositório, aqui na live, né, no chat, e vocês devem estar cansados já de ver meu rosto, minha voz, então vou chamar aqui o nosso ilustríssimo convidado, né, para a gente começar a conversar um pouco mais sobre nomadismo, né, e o que é isso, onde vive, do que se alimenta, o que faz e assim por diante. Muito bem-vindo, Lincoln Lee. Eu tô falando teu nome certo, não tô? Como é que tá isso? Oi, pessoal, boa noite, tudo bom? A primeira vez que você falou estava certo, agora não tá tão certo. É Lincoln. Lincoln. Ah, tem uma entonação ali no Lincoln. Isso aí. Isso, agora exatamente. vou gravar.
Muito Muito obrigado legal. por estar aí conosco nessa noite de domingo, né? Eu sei que é mais interessante aí talvez ficar assistindo o Domingão do Hulk lá, né? Ver o The Wall lá, as bolinhas descendo, né? Mas vamos tentar fazer um papel bom aqui para essa conversa ser bem bacana. De antemão, tá? Antes de tu se apresentar, falar quem que tu é, como que tu vive, né? O que é esse projeto. Queria te agradecer, né, por ter apoiado aqui o Learn for Elixir também, para esse evento poder acontecer e a gente levar um pouco mais de conhecimento aí gratuito para a galera, né? E a galera está curtindo bastante o evento, então fica aí de antemão já meu muito obrigado novamente aí por esse apoio. Não, é um Mais prazer. enrolação, cara. Vamos lá. Conta pra gente quem que é o Lincoln, né? O que tu faz, né? Quem que é essa pessoa? Legal. Então, meu nome é Lincoln, né? Eu tenho 30 anos, sou de Dias d'Ávila, Bahia. Eu trabalho com desenvolvimento de software há mais ou menos uns 12 anos, 13 anos mais ou menos, né? E eu comecei nisso bem lá no interior da Bahia mesmo, fazendo alguns projetos pequenininhos, e aí fomos aprendendo, evoluindo. E hoje em dia eu tô trabalhando no novo mercado como tech lead, né? Eu tive várias experiências na maior parte da minha carreira como freela, e aí eu tenho um background também pessoal, que é onde eu me dediquei a um serviço voluntário, que eu viajava um pouco, assim, de ônibus bastante pela Bahia, e isso foi aumentando em mim essa questão de querer conhecer mais lugares. Eu interagia com muitas pessoas diferentes o tempo inteiro, então isso foi sendo fomentado em mim ao longo dos anos, né? De maneira proporcional, né? Foi aumentando aos poucos. E é isso, né? E hoje em dia eu já viajo para fora do Brasil mais ou menos há uns 5 anos. A primeira vez que eu fiz 6 anos, a primeira vez que eu viajei para fora. E hoje em dia eu tô full time viajando, né? Saí de vez só com passagem de ida ano passado, fez um ano e um mês agora em outubro. Eu saí em setembro de 2022 e trabalho remoto, né, para essa empresa aqui de São Paulo. E cheguei aqui em São Paulo há 2 semanas atrás, 3 semanas atrás. Eu estava na América Central desde maio, mais ou menos. E é isso, basicamente, né? Então, tem várias coisas aí que aconteceram ao longo dessa última década aí que me fizeram chegar onde eu estou hoje. E agradeço muito as oportunidades que eu tive. E é um prazer para apoiar o BL. É um projeto que nasceu, que eu acompanho desde o nascimento, né, junto com o Camilo, né, que inclusive foi uma conversa na nossa comunidade que a gente tem no WhatsApp, né, de amigos desenvolvedores também. Então, é um prazer muitíssimo grande ver a comunidade chegando no tamanho que ela está hoje, ajudando tanta gente. E mais ainda ajudar o projeto Elixir também, que o Adolfo é uma pessoa muito querida também, que eu tenho uma proximidade, a gente fez uns projetos juntos lá no TFPR, de palestra, de classe, coisas do tipo. Então, é muito interessante e estou muito feliz de ver o Elixir, a programação funcional, chegando para mais pessoas. Ah, que bacana. Grande professor Adolfo. E aí, já nessa fala, fica aí o agradecimento a todas as pessoas que estão envolvidas nesse projeto, né, que fazem acontecer aí como mentores e assim por diante. Mas vamos lá. Tu comentou, então, um pouquinho da tua jornada. Então, tu é sênior em programação e sênior em viagens também, né? Que massa isso, cara, que massa. Cara, eu tô mega curioso para entender um pouco mais, né? A gente estava conversando em off aqui, né? Disse, eu acompanho uma galera que viaja de motorhome, já me deu a louca de comprar uma Kombi também, mas daí eu lembrei, não, é uma Kombi, calma, né? Vamos com calma para começar a viajar. Mas explica um pouco pra gente o que que é o que que é ser nômade digital, o que que é esse estilo de vida, ou se tem alguma outra definição melhor aí. Conta um pouco pra gente. Legal, legal. O nomadismo, ele não é tão novo assim, né, a nível em comparação com outras coisas, mas podemos dizer que é recente, é um pouco recente com relação à internet, né, que também é nova. Mas eu gosto muito de uma definição que o Eduardo Borges dá, que é um cara que tem um blog de nomadismo muito interessante. E ele foi um dos caras dos primeiros blogueiros, assim, primeiros que trabalham com marketing digital e coisas do tipo relacionadas desde 2007, 2008 para cá.
e ele tem um post blog muito legal que ele fala sobre o que é ser nômade, né? E a definição que ele fala é sobre ter liberdade geográfica de poder trabalhar onde e quando você quiser. E não necessariamente, é como as pessoas comumente entendem, que é, não, você tem que estar viajando sempre, viajando sem parar e tal. É, eu acho que se você tem, por exemplo, aí tem vários estilos de nomadismo, né? Se você tem uma casa, por exemplo, uma base que a gente chama, né? E você viaja com muita frequência para outros lugares e volta para sua base, você é considerado nômade digital, né? Então, se você tem um trabalho remoto que te permite viajar sem amarras, né? Vamos dizer assim, em qualquer lugar do mundo, em qualquer fuso horário, você pode ser considerado um nômade digital. Se você faz isso, né? Se você tem essa possibilidade, você não faz, é, pode estar perdendo uma chance aí de experimentar, né? Mas se você tem essa possibilidade de ter um trabalho remoto e que você consegue conciliar estar em lugares diferentes geograficamente e manter o seu trabalho, manter o seu estilo de vida, você pode ser considerado nômade. Aí tem vários tipos diferentes. Né? O que eu falei da base, por exemplo, é o que eu fazia quando eu estava em Salvador, na época, por exemplo. Antes de eu fazer meu primeiro mochilão, eu fiz meu primeiro mochilão, depois fiz o segundo, e depois eu continuei viajando, né? Eu acho que ser nômade significa basicamente você estar em movimento sempre, né? Não necessariamente com a frequência baixa, mas sempre estando ali, né? Experimentando novos lugares, que é tudo uma questão da liberdade mesmo, né? Como você falou, é um estilo de vida, de fato, né? Então, não é uma questão de não tem regras assim, não tem nada escrito em pedra do que é e do que não é e tal. Mas acho que a palavra de ordem é liberdade mesmo. Você poder simplesmente decidir estar num lugar ali. A gente não está falando também que as pessoas falam, tem que ir para Paris, ir para Roma, ir para outro país. Não. Eu conheci gente que era nômade na própria cidade, pra você ter noção. Né? Eu conheci um curitibano uma vez que ele falou para mim que ele ficava de meses em meses trocando de bairro em Curitiba. E ele é um nômade, ele é um nômade. Tem pessoas que fazem isso dentro do próprio estado, por exemplo, né? Você está lá na Bahia, Salvador, que seja, São Paulo, capital, e você vai viajando dentro do próprio estado para poder conhecer lugares diferentes e tal, e aí você expande para outros países depois, mas não necessariamente significa estar fora do Brasil, algo do tipo, né? Você pode começar ali com as coisas que estão mais próximas e mais palpáveis para você, que não é essa coisa de glamour, ter que ter muito dinheiro e coisas do tipo, né? E é mais ou menos isso. Então hoje eu levo um estilo que é estar viajando full time, mas antes eu tinha uma base. Você falou do motorhome, é outro estilo também, tem gente que viaja de moto, é outro estilo. Então tem várias possibilidades aí, né? Tudo depende do que você está disposto a fazer, do tipo que você quer. Então eu diria que ser nômade é você ter liberdade de escolher onde você quer estar, não necessariamente num lugar chique ou algo do tipo, é simplesmente não ter amarras. É como meu pai fala, né? Que eu carrego minha casa nas costas, que eu sou tartaruga, né? Então é tipo isso, né? Como fala, quem tem planta é raiz, quem tem raiz é planta, né? Então é mais ou menos por essa linha, assim, eu diria. Ah, que massa, cara, que massa. Eu descobri que eu era nômade forçado, então, porque eu sou natural de Doutor Ricardo, é uma cidade muito pequena, né? Eu trabalhava remoto e, cara, eu acho que 2 ou 3 vezes por semana eu era obrigado a me deslocar do meu município para outro município, ou Encantado, que é muito perto, ou Lajeado, que é onde eu estou hoje, porque a internet tinha caído. Então eu acabava fazendo essa migração, né? Botava o note na mochilinha, pegava Olha o só. carro, ia, né? Óbvio que não era um estilo de vida, mas, pô, Sim. era forçado. Mas, cara, que massa, que massa. Eu sempre curti isso, e acho que essa fala de liberdade é bem bacana, né? Até pro pessoal ter esse ar de realismo de, cara, tu pode fazer o que tu bem entender. Se tu quer ir trabalhar, cara, no interior, tu quer ir trabalhar em outra cidade, quer ficar viajando entre cidades para conhecer, né? Bom, vou trabalhar aqui X horas até entregar essa tarefa, depois eu vou ir para a praia. Cara, tu pode fazer isso, né? Esse é o objetivo, tu ser livre para fazer o que tu bem entender. Eu sei que tem muito glamour, às vezes, que o pessoal divulga, né? Sim. Notezinho sentado na praia lá, programando. Pô, não Fake pega nem news total internet, isso né? aí. Não pega nem internet lá, cara, tu vai É, lá resolver um problema. Né? Então, cara, bem bacana essa tua fala. E pretendo um dia ainda aderir a algo nessa linha. Hoje, infelizmente, eu não consigo, porque eu sou professor também,
né? Então dou aulas presencialmente todas as noites, mas nada impede, né, que eu coloque um estilo de vida que, sei lá, todo dia eu vou trabalhar em algum lugar diferente aqui, né, e volte para a universidade para as aulas de noite. Cara, Sim. muito massa mesmo, tá? A gente vai evoluir esse papo nessa linha hoje, né? A gente vai conversar um pouco mais sobre isso e também para entender um pouco mais de como eu posso me tornar um nômade, como eu posso viver com isso, né? Como eu posso gerenciar a minha grana e tudo mais, né? Porque essa pessoa que está aqui com a gente é muito fera nisso e eu acabei de mandar os links dele aí no chat, né? Para vocês se conectarem. Então tem o TikTok, tem o Instagram, tem o YouTube, tem o Twitter, né? E a gente estava conversando um pouco no off que lá no YouTube, enfim, no próprio TikTok, tá começando a postar alguns conteúdos gratuitos aí, conteúdos bacanas sobre esse estilo de vida e um pouco mais também, né? Bom, para a gente evoluir, eu queria entender um pouquinho de ti, né? Como que é a rotina de uma pessoa que vive viajando, né? Tu comentaste agora que tu estava fora, né? Voltou fazem 2 semanas aí para São Paulo e tudo mais. Conta para a gente um pouco de como é essa rotina, né? Como é essa organização para poder estar viajando, poder estar trabalhando também, né? Entregando, afinal, eu trabalho com infra, né? Mas o servidor não sobe sozinho, o código não se escreve sozinho, né? A gente tem que Sim. continuar aí atuando. Conta pra gente um pouquinho da rotina aí, da tua rotina e também de como isso funciona. Legal. Tem uma dúvida muito comum, assim, que algumas pessoas me fazem de vez em quando, né, no Twitter, especialmente. Eu falo bastante disso lá, falo bastante disso no Instagram também. Eu comecei falando várias coisas sobre isso. Eu posto muito stories no Instagram quando eu tô na rua, em lugares diferentes, assim. E me perguntam bastante sobre a questão de rotina, né? Que a pessoa acha que não vai ter rotina, ou que você tem uma vida, como é que você passeia, como é que você faz, como é que você conhece os lugares e tal, como é que você trabalha. E eu acho que a distinção principal que tem que ser feita quando você adere a esse estilo de vida é que você não é um turista, né? As pessoas confundem muito viajar com turismo. E no meu caso, para quem leva essa vida de nômade, nós não somos turistas, né? E aí entra conceitos como slow travel, por exemplo, que é você viajar devagar, né? Ficar mais tempo nos lugares. Por exemplo, antigamente, antigamente não, você está de férias, você tá viajando, você quer fazer o máximo de lugares possíveis, conhecer o máximo de coisas possíveis e tal. Você usa o seu dia inteiro para fazer passeios. Mas como nômade não é assim. Como nômade você fica mais tempo nos lugares, né? Por exemplo, 3 semanas, um mês, 2 meses em um lugar só fixo. E você constrói sua rotina como você estaria numa casa normal se você não fosse nômade, né? E aí entra o pulo do gato eu costumo falar pro pessoal, que é literalmente eu faço as mesmas coisas que todo mundo faz. Só que eu tô de vez em quando em lugares diferentes, né? Sempre com certa frequência em lugares diferentes. Então, por exemplo, é, rotina de café da manhã, trabalho normal o dia inteiro, como todo mundo, tudo é que eu não dá para postar, não postasse todo dia trabalhando assim, né, no computador e tal. Então eu trabalho normal, normalmente no horário, eu faço uns horários alternativos, às vezes eu trabalho à noite, às vezes eu trabalho só um período, depois eu trabalho mais no outro dia, mas tipo, isso tudo depende muito da flexibilidade do seu próprio trabalho, se você é freelancer, se você trabalha para uma empresa que tem um horário meio fixo, ou coisas assim. Então depende muito desse contexto. No meu contexto de flexibilidade de horários, eu tento estar ali no horário que o pessoal também está online para poder trocar ideia às vezes. Então eu trabalho normal todos os dias, né? De noite a diferença da rotina, né? De noite por exemplo, eu também faço faculdade hoje em dia, então tenho minha rotina de estudos à noite. Normalmente os lugares que eu fico que são hostel, né? Tem áreas comuns que eu consigo ter silêncio para estudar, para trabalhar normal. Às vezes eu vou para coworkings, cafés durante o dia para trabalhar, se não tem internet boa no hostel, por exemplo. Eu faço as coisas normais. De manhã, tomo meu café, medito. No dia de fazer exercício, eu faço exercício. Comecei recentemente a fazer calistenia, então eu comecei a fazer também uma rotina de calistenia. Ajudar as pessoas que a gente tem na comunidade também, né, que a gente está sempre ali nos bastidores, várias pessoas querendo entrar na área, tirando dúvidas e tal, coisas nesse sentido. E é uma rotina bem normal, assim. A diferença é que, por exemplo, de manhã eu vou correr, por exemplo, eu tô correndo, aí vai ser bem legal, por exemplo. Você tá correndo, eu tava correndo na orla do Panamá, por exemplo, né? Durante 15 dias eu tava lá na cidade de Panamá e todo dia eu saía para correr na orla lá. Então, é uma coisa
que energiza muito, né? Acho que essa é a mágica da coisa. E aí a diferença é que você vai fazer isso em outro lugar, né? Por exemplo, de noite você vai para um lugar que é completamente novo, diferente, você vai sair para uma caminhada, e é uma rotina completamente normal do ponto de vista de atividades, né, que as pessoas fazem. A diferença é que eu estou em um lugar diferente, e consequentemente isso me proporciona experiências diferentes, né? Que essa que é a graça da coisa, né? Então, você está ali em um lugar que é completamente novo, você quer explorar, você quer andar, e você sai de noite e tal. E às vezes também não, às vezes eu fico uma semana inteira sem fazer nada, 2 semanas sem fazer nada, só jogando no computador, fazendo coisa assim, domingo, deitado, dormindo o domingo inteiro sem fazer nada. A pessoa fica naquela pressão de, nossa, você está num lugar diferente, você tem que explorar, você tem que conhecer. E a mágica é você entender que você está levando essa vida sem passagem de volta, então você não tem que ter pressa para fazer as coisas, né? Você tem que ir na manha, ali, de boa, aproveitar o momento, viver aquilo, viver o agora, viver aquele momento que você está aproveitando ali, tá 100% do tempo naquele momento que você está vivendo. E eu acho que a rotina é mais ou menos isso, a diferença, né? Que eu tenho a mesma rotina que todo mundo com essa questão, mas a diferença é que eu estou nos lugares meio inusitados, né? De vez em quando, vendo as coisas meio diferentonas. Por exemplo, sábado, o que você faz no sábado? Eu descanso, vou no parque. Às vezes eu levanto de manhã e vou subir um vulcão na Guatemala. Então, assim, é isso, é o sábado. E às vezes eu não saio sempre, eu não saio toda semana, eu não saio toda sexta-feira e coisas do tipo. Como eu fico mais tempo nos lugares, eu tenho tempo de relaxar, de curtir o lugar devagarzinho, de fazer um passeio diferentão de vez em quando, né? Nadar com os tubarões, como eu fiz em Belize e tal. Então é uns negócios assim, entendeu? Essa é a graça. O cara fazendo deploy lá, né? Em cima do vulcão lá, o vulcão acordado lá, né? Jogando cinzas lá. Sim. Não, 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 calma aí. Só coisa em Recife aqui, ó. Ah, isso aí, inclusive, é uma das experiências mais inesquecíveis da minha vida, que é acordar com o vulcão em erupção. Isso aí foi absurdo, isso aí aconteceu Caraca, mesmo, assim. cara, E conta foi. mais pra nós já aí um pouquinho. Não, isso foi na Guatemala, né? No vulcão de Fuego, lá em Acatenango, que você sobe. São 5 horas de subida e a gente passa a noite lá, né? Tem um acampamento lá em cima que a gente dorme. E aí de madrugada fez um barulhão lá e tal. E quando a gente acordou de manhã, todo mundo levantando e tal, assustado e tal. E aí tava saindo as cinzas, assim, tava saindo a fumaça do vulcão, assim, saindo com erupção. Nossa, foi incrível. Alguém mandou no Foi muito chat, mas incrível. é aquele memezinho que tem a pessoa sentada no meio da sala, Desesper... tudo pegando fogo aqui. Ó, sim, é muito sim, massa. É, sim. eu fico imaginando, né? É que tu comentaste que é o lead, né? Mas conversando ali na daily, né? Fazendo uma reunião. Bah, por que aquela tarefa não subiu? Não, é que a gente teve que correr porque o vulcão aqui, ó, ele entrou em erupção. A gente teve que correr, né? Daí eu não consegui comitar o código ainda, né? Mas tá quase. Tá quase indo pro ar. Nesse caso é dos deploy porque eu que libero, né, os review, né, o pessoal fica travado lá, tô aqui no vulcão, não, brincadeira. Mas, e aí tem uma coisa bem interessante também no trabalho, que a gente tem uma cultura de assim que first, né, então a gente está sempre trabalhando de maneira independente do horário, independente do fuso, e aí a gente consegue organizar para esse tipo de coisa não acontecer. E eu acho que cada vez mais, e é o real trabalho remoto, né? Mas eu entendo que tem empresas que possuem uma rotina diferente, porque talvez tem que atender algum cliente ou algo assim, mas que é isso do assíncrono, né? Eu sempre brinco com um dos meus sócios, né? Dos negócios que a gente está criando, que a gente utiliza o WhatsApp de forma assíncrona. Pô, eu mandei uma mensagem, eu vi, né? Talvez eu não possa te responder agora, vou te responder assim que der tempo, né? Mas eu vi a mensagem, vou te responder. E a mesma coisa com forma de trabalho. Bom, eu tenho minha tarefa, eu sei que ela tem que ser feita até X dia, né? Porque eu tenho um comprometimento lá com a entrega e tal. Eu vou fazer até aquele dia. Se eu trancar, eu vou questionar e assim por diante. Né? E aí acaba dando uma flexibilidade maior. E eu vejo que isso que tu comentaste é bem bacana dessa tua rotina, né? Muitas vezes a gente pensa, quem está de fora, quem não tem esse estilo de vida, né? Que nem, por exemplo, viajar de motorhome, né? Eu tô acompanhando lá um casal mais de perto agora, que é um casal aqui de Lajeado, e aí eu vejo que às vezes, eles ficam uma semana, duas, parados lá em algum lugar,
né? Bah, na minha cabeça tinha que estar dirigindo o dia todo, né, para ser rápido, para ir de uma ponta a outra e assim por diante. Mas não, né? É viver o momento, dar uma espairecida, trabalhar, né? Tu só tá num ambiente diferente, a tua rotina continua igual. E isso é muito massa ver que é dessa forma, né? Até para quem não conhece. Mas deve ser do caramba, né? Pô, tô aqui com um bug ferrado em produção, não tá fluindo. Eu vou na janela olhar o vulcão em erupção. Pô, e aí já é totalmente diferente, né? Que experiência bacana, e eu acho que é Sim. isso, né? Viver o presente e descobrir outros lugares, né? Provavelmente deve ter um estilo de nomadismo que é para, não vou dizer turismo, né? Mas pessoas que focam lá em conhecer muito rápido o lugar, daí vai para o outro, né? E eu acho que é isso, né? É ser livre, então, cara, cada um faz o que bem Sim. entender aí e sinta-se bastante à vontade, né? Já linkando com essa fala e com essa tua rotina um pouco, eu queria entender de ti como que é essa parte de internet, né? Como que é para trabalhar nos locais que tu tá, né? Tu comentaste de um hostel, né? Para quem não conhece aí também, eu acho que vale só dar uma palhinha o que é um hostel rapidão, né? Eu quase fiquei em um lá no Uruguai, mas acabei optando por um hotel porque a patroa foi junto, daí ficava um pouquinho complicado. Mas conta um pouquinho para a gente como é que é trabalhar, né, em lugares que talvez o acesso à internet não é tão legal, ou como é que tu contorna isso? Legal. Hostels são os albergues, né? Onde você aluga, onde você reserva um quarto e você tem várias camas lá onde tem um quarto compartilhado, né? Isso faz com que sua viagem fique muito mais barata, né? E aí tem várias questões sobre dicas de você, por exemplo, onde é que você guarda suas coisas? Por exemplo, eu ando com um computador, né, que é relativamente caro. Eu tenho uma câmera meio cara também. Então aí você, como é que você faz com as coisas de valor e tal? Tem lockers e tal, então são lugares que, por mais que sejam compartilhados e você não tenha tanta privacidade assim, você tem certa segurança também, né? É só você tomar certos cuidados e tá tudo bem. E normalmente é um lugar onde são os mesmos mochileiros que vão, né, para conhecer os mesmos lugares que você quer conhecer, fazer as mesmas coisas. Então a interação social é gigantesca, assim. Tem hostels que têm atividades o dia inteiro, todos os dias, diferentes para fazer a galera interagir, conhecer os lugares. Tem hostels que parecem empresas, tem coworkings e tudo. É uma loucura, tem vários tipos. Tem hostel de festa, que é festa todo dia, o dia inteiro, é uma loucura. Mas com relação à internet, isso é uma coisa bem comum também, que é uma coisa que faz as pessoas pensarem bem diferente, porque tem internet boa em quase todos os lugares. Isso é assim, se você vai se programar para fazer seu roteiro e você está trabalhando remoto, você não vai ir pro meio do Pantanal para trabalhar lá, né? Então é meio difícil, porque às Você vezes não não tem vai ir para internet, né? Doutor Ricardo, né? Vou te interromper aqui rapidão. Não vai ir para Doutor Ricardo porque lá a internet não é É, boa. então você não vai ir pro meio da floresta amazônica para trabalhar, né? Então é meio difícil, assim, a não ser que você, graças a Elon Musk, né, a gente vai ter Starlink, né, em breve, para todo mundo, tal, vai estar mais acessível e tal. Aí sim você vai de fato poder trabalhar em qualquer lugar. Mas fora isso, internet fibra ótica e coisas do tipo, em cidades pequenas, assim, de qualquer lugar de países que a gente chama de subdesenvolvidos, Guatemala, por exemplo, eu nunca tive problema nenhum na América Central com internet, né? Só para jogar, que a internet é ruim, né? Mas aí também é só diversão, né? Mas para trabalho, a internet atendia quase que 100%, assim, mesmo em lugares que eram muito pequenos. E aí, obviamente, você se organiza para ir em cidades que têm uma mínima de uma estrutura, entendeu? E eu acho que o segredo é esse. E quando você se organiza para ir para uma cidade que tem uma estrutura assim, você raramente tem problemas com a internet, né? E aí, normalmente, se por acaso tem algum problema, você consegue ir num café, consegue achar lugares para trabalhar, né? O próprio McDonald's, às vezes, já trabalhei bastante em McDonald's, a internet é bem boa e você consegue lidar muito bem com várias problemáticas de internet. Os chips locais normalmente são bem baratos também, então você consegue comprar um chip de internet para você usar e rotear para o seu computador. E aí tem que ter certeza que o plano tem roteamento, né, que alguns não têm. Isso é uma pegadinha também. Então, normalmente, não existe problema com a internet, a não ser que você vá para um lugar muito, muito, muito remoto.
muito remoto. E aí, a não ser que você queira internet, por exemplo, a pessoa tá acostumada com 100, 200, 300, 500 megas de internet na capital de São Paulo, e aí eu vou para uma cidade chamada El Paredão, na Guatemala, que tem 2 megas de internet. Cara, 2 megas de internet, você não vai ver muito bem o YouTube, mas você consegue codar tranquilamente, né? Tranquilamente. Você consegue subir seus commits, consegue ver código dos outros e tal, fazer uma call ou outra, assim, com a câmera desligada, mas nada que seja impeditivo, né? E aí entra também a questão do trabalho, do meu trabalho especificamente agora, não ter tanta reunião, né? A gente, inclusive, é uma das culturas que a gente implementa todos os dias aqui, que é essa autonomia de ser muito assíncrono, de evitar ao máximo reuniões, né, síncronas. Então, inclusive, mandei o link no privado, você compartilhar depois, Matheus, com relação ao Officeless, né, que é um dos melhores conteúdos em português sobre trabalho remoto. E aí tem várias iniciativas lá legais, inclusive essas questões de reuniões que poderiam ser um e-mail é uma delas, né? Isso aí colabora muito com a sua escolha de internet também, você não precisa se preocupar em ter uma internet muito grande, né, para isso, uma internet muito boa. Então, você consegue lidar com a internet de uma maneira muito tranquila, uma vez que você se programa para ir para cidades relativamente com estrutura ok, né? Então, aí você vai se planejar para isso não ser um problema também. Isso vai depender mais de você do que do local. Ah, que bacana, né? Eu vejo que essa frase que sempre que eu falo, ela é estranha e eu não gostaria de falar, mas a pandemia que a gente passou acelerou bastante esse Sim, processo, né? E muita infraestrutura chegou em locais que antes era mais ruim, né? Eu sim. sempre dou o exemplo de Dr. Ricardo, porque eu trabalhava de lá remoto, né? A gente brincou no início, mas eu tinha 10 megas de internet via rádio. Então, num Nossa. tempo como hoje, que está chovendo, cara, esquece fazer um deploy. Não vai subir. Se dá um npm install para instalar algumas coisas, volta amanhã, né? Deixa a noite toda, porque vai travar, a internet vai pesar. E pós-pandemia, chegou fibra ótica. Então, eu acredito que foi a mesma coisa em vários outros lugares, né? E aqui a gente está falando de Brasil, mas, cara, vamos expandir para todo mundo. E aí a infra melhorou, Sim, né, muito por conta disso, porque todo mundo teve que trabalhar remoto, né, quem podia trabalhar remoto, claro, e aí deu essa acelerada. Mas bem bacana essa colocação de entender o local para onde tu estás indo, ter um pouco de planejamento, que às vezes eu vejo que falta um pouco nas pessoas também, né, planejar um pouco essa ida, ou enfim, uma viagem e tudo mais, para ter o mínimo de infra básica, né? E essa do chip é matadora, né? Cara, vai para um lugar, pega o chip, normalmente é muito barato mesmo, ou se é um valor um pouco mais alto, ele acaba se pagando, né? Porque usa sim. a todo momento, e é uma dica muito válida também. Compartilhei aí com o pessoal o link, né? Eu confesso que eu não conhecia e já botei nos favoritos aqui para dar uma lida, porque pá, essas de reunião que poderiam ser um e-mail é fato, né? Acontece sempre. Para a Sim. gente dar sequência aqui na nossa live, que o papo tá bem bacana, agradeço a todo mundo que está aqui no chat, né? Se vocês tiverem dúvida, podem mandar. Peguem essa live, mandem para os amigos de vocês também, né? Para quem quer começar a viajar aí, quem quer entender um pouco mais desse estilo de vida. A gente está com uma pessoa fenomenal aqui falando sobre isso. E aí eu queria entrar num assunto, e aí eu vou jogar a bola para ti escolher qual caminho tu quer responder, né? Mas para falar um pouco sobre, já que a gente citou de planejamento, né? Citar um pouco sobre custo de vida, né? De viver viajando e também sobre como utilizar o dinheiro que recebe, como aplicar para conseguir, né? Tá viajando, mantendo esse estilo de vida. E aí, se tu sentir que faz sentido, tu pode já apresentar um pouco mais do que é a Nomads, né? Já que a gente está entrando nesse assunto que não é trivial, né? É um assunto que tem que ser abordado, porque não é simplesmente só pegar a mochila e sair, né? Vou sair agora, vou viajar, vou ir para Paris, né? Vou programar da Torre Eiffel. Tá, calma, gafanhoto, não é tão simples assim. Sim, sim. Legal. Já vou falar, não é tão simples, mas também não é tão difícil. Só começar o merchandising da comunidade. Mas isso foi muito legal, porque toda essa questão de quando eu fiz a minha primeira viagem internacional, quando eu fiz um mochilão, foi justamente
tentar entender como que eu consigo viajar, fazer essa viagem que eu fui estimulado pela minha gerente, pelas pessoas que estavam à minha volta, que, nossa, eles mostravam as fotos dos lugares incríveis que eles iam. Eu falei, caraca, velho, como é que eu faço isso sendo pobre? Né? Aí, na época, eu ganhava um pouco mais de um salário mínimo, né? Então, 6 anos atrás, mais ou menos. E eu ficava imaginando isso. Aí eu fui tentando entender como é que eu me programava, né? E aí entra a questão toda de você entender o planejamento, né? De você ter consciência do seu orçamento, de quanto você ganha, e entender as possibilidades que existem, né? Porque, por exemplo, eu fiz uma thread no Twitter uma vez, falando sobre viajar com 5 mil reais no mundo, né? E aí tem uma galera que ficou abismada com essa possibilidade, porque achavam que precisavam de muito mais dinheiro, né? Outras pessoas começaram a falar várias outras desculpas, não, mas e isso, mas e aquilo, mas e não sei o que lá, né? E aí entra a questão que você falou sobre, por exemplo, posso pegar uma mochila nas costas e ir? Pode, tem gente que faz isso. Então você pode viajar por muito menos, muito, 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 muito menos. Pode. Para quem conhece, quem nunca ouviu falar, tem o Eliezer do Finda, o cara simplesmente vendia brigadeiro na rua e viajava o mundo, cara. Era isso que ele fazia, né? Ele faz até hoje, na verdade. Hoje ele já tá famoso, então já tem patrocínio, coisas do tipo, mas ele começou literalmente pedindo carona, dormindo na rua, dormindo bem simples. O cara era um baita de um roots, assim, ele tem várias experiências incríveis, e eu sempre digo que, partindo do pressuposto que a gente, obviamente, nem todos têm a mesma oportunidade, mas você tem um mínimo ali, viajar, fazer isso, é muito mais uma questão de prioridade do que de dinheiro, porque as pessoas esperam que, por exemplo, tem um amigo meu que fala, não, só vou viajar se for para ficar num hotel legal, se for para fazer todos os passeios, se for para conhecer todos os restaurantes legais, ou conhecer um restaurante legal, ir para uma balada legal, coisas do tipo, né? Então, assim, tudo bem, cada um escolhe do jeito que quer viajar e tal, quer fazer. Mas definitivamente isso é uma coisa que, se você conhecer o mundo em um tempo aceitável, vamos dizer assim, isso vai te travar. E você não vai sair de casa, né? Porque você vai esperar, de novo, aquela máxima de, se você esperar as condições perfeitas para fazer alguma coisa, você nunca vai fazer, né? Então isso se aplica a viajar também, em vários aspectos, né? Então, com relação ao planejamento, por exemplo, nessa thread eu falo alguns requisitos, né? Que são coisas que eu faria, que se eu tivesse começado hoje, que inclusive é a primeira aula da Nomads, que é o que eu faria se eu estivesse começando hoje, né? Eu falo várias coisas lá, é quase mais de uma hora falando sobre isso. E basicamente é você entender o seu orçamento, né? Entender quanto que você ganha, entender o lugar que você vai ficar, quanto você vai gastar, seu custo de vida. Aí você tem sites como Núbio, você tem sites como quanto custa viajar, você tem sites como o Roam to Real para entender como é que funciona o transporte. Aí tem todo, aí entra uma gama de coisas para você entender nesse sentido. Então, você entende quanto você ganha e você começa a planejar. Não, eu preciso ter uma reserva de emergência para, se caso der algo errado, eu consigo voltar para qualquer lugar que seja. Aí depende do contexto de cada um. Se você é sozinho no mundo, se você tem sua família, se você tem alguma rede de apoio, se você não tem, enfim. Então, e aí entra toda a questão de você se capacitar como um profissional de qualidade para poder garantir sua empregabilidade, garantir dinheiro no bolso para você realizar isso. Aí entra também, por isso que eu apoio muito iniciativas como a UBL, como o Lani foi Elixir, porque isso vai te proporcionar isso, né? Então, é se capacitar como profissional de excelência para você ter a capacidade de decisão nesse sentido também, aumentar sua renda, que isso é uma coisa que você tem que fazer constantemente, né? Nunca se acomodar. E aí estudar investimentos, um pouco de economia, entender como se aplica o dinheiro, qual a diferença de uma renda fixa para renda variável, o que faz sentido para você, o que não faz e tudo mais. E aí você começa a planejar, você sabe quanto você ganha, você já sabe para que lugar que você quer experimentar, né? Fazer um test drive, por exemplo, que é o que eu falo também na comunidade lá, sobre você experimentar ir para um lugar, passar um tempo, depois voltar, aí você vai começando a sentir as dificuldades, a sentir os perrengues e tal. E tudo isso entra na questão de que você tem que ser uma pessoa muito mente aberta, que eu falo uma pessoa, um dos requisitos lá era você ser uma pessoa sem frescura, né, que é literalmente ser quase um topa tudo, aquela pessoa que fala bora, bora, porque isso vai te proporcionar experiências incríveis, não só do ponto de vista financeiro, mas de experiências também, né, no geral, com pessoas, enfim. E uma vez que você tem o seu orçamento de quanto você ganha, o lugar que você decidiu ir, quanto custa viver nesse lugar? Aí você vai pensar, não, quero passar 2 meses, tá? Quanto que é um hostel lá, que é a minha hospedagem que eu recomendo para todo mundo experimentar ficar em hostel. E aí é se desprender de besteiras
besteiras, entre aspas, né, um grau de privacidade menor, assim, você ser mais sociável, e aí entra você praticar suas próprias soft skills, que é uma coisa muito rica, aí que você passa uns perrengues assim, com as pessoas que você pode simplesmente ignorar ou ficar puto, né, que pode acontecer também. Então, ter aberto, ser mais tranquila, entender um pouco de estoicismo também, que isso vai ajudar muito, né, vai ajudar bastante você encarar essas situações de maneira positiva e tal, situações ruins que podem acontecer também. Então, porque querendo ou não, você vai se colocar numa situação completamente nova e você vai se planejar para vivenciar coisas, e nem sempre pode ser coisas boas, né? A maioria do tempo mas tem que estar preparado, que, como você disse, não é um mar de rosas, né? Você pode passar por problemas e tal, então tem que estar preparado para esse tipo de coisa. Então, você tendo o seu orçamento, sabendo para onde você vai, tendo a reserva, e você sabendo quanto você precisa guardar por mês para, por exemplo, começar a comprar passagem, planejar passeio, planejar refeições. Aí entra a questão de você ir para um hostel que tem cozinha, onde você cozinha também, você economiza muito cozinhando. E aí entra a questão de, quando eu morava em São Paulo, o que eu pagava de aluguel aqui na Liberdade, por exemplo, mês passado eu estava no Nicarágua, eu paguei 2/3 do valor do aluguel que eu pagava aqui em São Paulo, né? Então, assim, e tem lugar que eu paguei muito mais barato. Então, o custo de vida, a depender de onde você fica, ele é muito mais barato se você ficasse numa casa alugada, por exemplo. E é óbvio, isso escala se você tem um hotel, por exemplo, você pega um Airbnb. E aí você está indo para um patamar diferenciado, porque a diferença de preço é gritante. Né? O hotel mais barato é o dobro do preço de um hostel, por exemplo, né? Na maioria dos lugares. E aí isso escala 3 vezes, 2 vezes o preço. Né? E Airbnb nem se fala também, às vezes, né? E aí é bom se você planejar também, uma coisa interessante que eu faço, você pega. Eu tenho uma bateria social muito grande, então eu consigo ficar socializando o tempo inteiro com as pessoas e tal, trocando ideia. Mas eu também canso, né? Então, às vezes eu pego um hotel de vez em quando, alguns dias, um Airbnb alguns dias, aí você separa um orçamento, não vou gastar um pouco mais aqui, porque eu quero meu canto uma semaninha, quero ficar em paz, não quero olhar para ninguém, quero ficar na minha. E aí você faz isso também. E aí você se planeja direitinho para ver quanto que você vai gastar nesse sentido. E aí, quando você pensa que você vai ficar em hostel, vai cozinhar, vai fazer a maioria dos passeios a pé, vai curtir as pessoas que você vai conhecer, e aí você pega e aí você pega e entende que isso vai fazer você economizar muito. E, por exemplo, quando eu pergunto para as pessoas, quanto vocês acham que eu gastei na Europa em 23 dias conhecendo 5 lugares? E as pessoas falam, não, 30 mil reais, 20 mil reais, né, 15 mil reais. Eu gastei 8. Então, assim, andei muito, tive perrengue e tal, mas foi incrível, foi incrível. Então, assim, é tudo que você está disposto a experimentar. E quando você entende que você consegue mochilar com um custo muito mais baixo, é, isso te dá isso te dá experiências absurdas, assim. Então, o planejamento tem que ir nessa linha de você economizar, ficar em hostel, cozinhar, fazer suas coisas por conta própria, priorizar passeios, que às vezes, por exemplo, aí eu vou citar um famoso, né? Você vai para Paris. Cara, você tem que ir na Torre Eiffel, tipo, não é negociável isso, né? Então você tem que estar no seu planejamento desde o dia zero, né? Então, e a passagem não, a entrada da Torre Eiffel é 8 euros, né? Então, é 16. 8, se você tiver menos de 25 é 8, né? Se você tem mais de 25 é 16, se eu não me engano. Então, tem tudo isso também. Então, pesquisar bastante os lugares que você quer ir é uma das melhores dicas que eu posso dar, porque quando eu falo pesquisar, é estudar mesmo o lugar, ver vídeo no YouTube, ver post blog, entrar no site dos consulados, das embaixadas, para entender qualquer letra miúda ali que tenha, se for um país muito diferente. Então, tipo Romênia, tipo Nicarágua, esses lugares que a gente não conhece tanto e que não ouve falar tanto. Então, acho que o planejamento tem que ir nessa linha, de você pensar nesses modelos que você vai economizar muito e entender que isso vai trazer muitos benefícios e você tem que estar preparado para os perrengues também. Porque, querendo ou não, quanto menos dinheiro você coloca, mais a chance de dar algo de errado, vamos dizer assim, né? Porque, por exemplo, você vai pegar um ônibus, você pode perder o ônibus. Você perdeu o ônibus, o que você faz se você não tem dinheiro? Você tem que esperar o próximo ônibus. Esse próximo ônibus pode ser no outro dia. E aí, o que você faz? Você vai pagar um hotel para dormir? Você vai dormir na rodoviária? Você vai dormir no aeroporto? O que você vai fazer? Vai pegar um táxi? Então, o seu dinheiro vai meio que guiar todas essas decisões e aí você tem que estar ali preparado para qualquer coisa, né? E aí entender, mas vai demorar
3 horas para pegar o metrô de tal lugar, mas demora 7 horas para pegar um ônibus. Qual que é mais barato? O ônibus é 4 vezes mais barato que o metrô, por exemplo. Ou seja, você está disposto a gastar 7 horas para economizar esse dinheiro? Você está com tempo, né? Qual que é o horário? De noite ou ônibus noturno? Então, entende como tem várias camadas ali que você pode analisar e que você tem que ter esse jogo de cintura para entender. E tudo isso começa no seu orçamento, de entender o quanto que você pode gastar, o quanto que você vai se expor, né, a determinados riscos. E tudo isso faz com que você experimente várias coisas diferentes, várias situações que, inclusive, que é o que eu falei, inclusive, para um amigo meu, que eu estimulei ele a fazer um mochilão para Europa agora sozinho, o Vitor. Ele vai, eu falei, cara, começa, vai sozinho, sabe? Experimenta. Você tem que colocar sua cara a tapa, porque você vai crescer muito como pessoa. Você vai aprender muitas coisas diferentes, você vai botar sua cara em situações onde é você e você, e você acha que você é de um jeito, você acha que você é uma pessoa paciente. Será que você é paciente mesmo? Será que você é tolerante mesmo? Será que você respeita mesmo os outros? Né? Então, quando você está nessa situação sozinho, isso vai se aflorar e você vai se conhecer mais e vai ter um ganho de personalidade, um ganho de autoconhecimento absurdo. Então, tudo isso engloba ali o planejamento para você estar aberto tanto para perrengues financeiros, perrengues emocionais, perrengues de experiência com outras pessoas. Então, tudo isso entra nesse planejamento aí. E é bacana que essas colocações que tu faz, elas não se aplicam só ao estilo de vida, né, de nômade, né? Para qualquer estilo de vida, a gente teria que ter esse planejamento, né, ter uma reserva, porque imprevistos acontecem. E eu até vou contar uma história aqui eu gosto muito de dirigir, e eu fiz uma experiência em 2020, né? Eu lembro que eu voltei uma semana antes da fronteira fechar, né, por conta da pandemia, né, e aí eu peguei meu carro, né, tava eu e minha esposa decidindo, bah, vamos viajar nas férias, tal, vamos para onde, né? Eu disse, gostaria de ir para algum lugar um pouco mais distante, né? Tá onde? Santa Catarina? Hoje eu sou aqui do RS e tal. Não, tava pensando em ir para o Uruguai, lá para Ponta del Este e tal, conhecer. Não, mas dizem que é muito caro. Depende, né? Vamos dar uma pesquisada, né? Encontramos lá um hotel que era bem baratinho, assim, né? Ele tava, porque o Uruguai tem não é problemas, né? Mas tava, é logo ali, né? É só cruzar a fronteira e tá logo ali. Tava em uma crise financeira e tal, então tava aceitável, né? Ficar num hotel, como a gente é um casal, enfim, né? Fomos para lá. E aí já veio o questionamento: bom, eu vou ir de avião? Bom, vou ir de ônibus? Como é que eu vou ir? E aí eu decidi, não, vou ir de carro, né? Eu tenho carro, gosto de dirigir, né? São 12 horas de dirigindo. Bom, vamos ir de carro. E aí, no trajeto depois de Punta até Montevidéu, né, aconteceu um imprevisto. Eu, sem querer, bati no celular, tirei o Maps e eu disse, meu chapéu, tava sem o Wi-Fi, sem o chip para pegar a internet lá, né? Não sabia uma palavra em espanhol, né? Tive que parar no posto de combustível, pedir o Wi-Fi para botar o GPS para ir. Então eu vejo que esses perrengues, e claro, é um perrengue bem simples, tu já deve ter passado por vários, né? Pô, o vulcão em erupção, né? Nem se compara com um troço desse, mas te desenvolve, e esse ponto que tu tocou é bem forte das soft skills, né? Eu vejo que hoje em dia tem muito profissional bom tecnologicamente, mas que peca em se comunicar, em entender o ecossistema, né, que vive, o sistema em si, né, se comunicar com a outra pessoa e tudo mais. E isso eu vejo que desenvolve bastante, né? Pô, eu aprendi espanhol mais em uma semana no Uruguai do que, pô, em 3 anos do ensino fundamental lá que tinha a matéria de espanhol. Então eu vejo que, cara, tu aprende muito viajando e tendo um Sim, planejamento, né? Tu reduz a quantidade de pontos de falha ali, de imprevistos que podem acontecer. Reduz, né? exato, Não tem como tirar todos. Isso é impossível. exato. Mas, Sim. cara, é bem bacana. Conta pra gente um pouquinho mais sobre a comunidade, antes da gente continuar. Eu já mandei o Discord aqui no chat, né? Não Ah, sei se tu legal. queres que eu mande o link do curso também, da Hotmart, Tá, aqui, ou se tá no Discord. Mas conta pra nós um pouquinho mais de como funciona isso. beleza. Então, depois dessa. Eu falei que eu falo bastante no Insta, né? Algumas coisas e tal. Eu falo no Twitter também, algumas dicas de viagem, algumas coisas de roteiro. Eu mostro os preços dos hostels e tal. E aí eu comecei umas threads sobre roteiros, né? E aí eu fiz essa primeira, que foi sobre viagem ao mundo, que deu
deu bastante like, assim, um monte de gente viu e tal. E teve algumas pessoas que falaram, nossa, como esse conteúdo tá de graça, não sei o quê, porque eu destrinchei mesmo, mostrei os locais, mostrei preço, mostrei um monte de coisa. Deu um puta de um trabalho mesmo fazer, mas algumas horinhas, assim, do meu final de semana, mas foi bem legal a repercussão. E eu já tinha muito tempo, desde que eu comecei a viajar, é, eu já tinha uma ideia, eu já queria fazer algo relacionado à viagem, né, alguma coisa que fosse relacionada a isso, com programação ou algum tipo de conteúdo com relação a isso, mas eu sempre fui muito preguiçoso para fazer isso, né? Mas todo mundo fala das coisas que eu falo no Insta e tal, sempre fala de fazer canal no YouTube, aí eu falava, nossa, não, cara, tem que gravar vídeo, tem que fazer não sei o quê, tem que editar e tal. E aí depois eu tive uma conversa com um amigo recente, e que ele me deu um gatilho da comunidade do Hotmart, né? O Bruno, eu acho que inclusive ele está aqui. Obrigado, Bruno. Graças a você eu botei essa ideia para frente. E eu consegui pensar num modelo onde eu consigo ser mais conciso, não preciso de tanto trabalho de edição, que é o conceito de comunidade, né? Lá do Hotmart. E aí a gente começou lá e basicamente a ideia é juntar essa galera, juntar a galera que quer viajar o mundo, só que é as mesmas pessoas que viram aquela thread dos R$ 5.000, pode ser menos até, e mostrar para as pessoas que é possível você viajar com pouco, né? É possível você viajar, você ter experiências legais viajando sem gastar fortuna, sem achar que você está no canal da GNT, como eu brinco com um amigo nosso Jefferson também, sem achar que você é a Glória Maria viajando, né, naquelas hotéis 5 estrelas e tal, você não precisa ter um puta de uma grana para conhecer o mundo mesmo, assim, viajar e tal. Você só precisa ter um plano claro, ter uma prioridade muito clara e se programar para fazer isso, né? E fazer. Né? E aí entra a questão da comunidade, que eu estou começando, tem 2 meses mais ou menos, uns 2 meses e meio, que começou a germinar essa ideia, já comecei a postar alguns conteúdos, já tem 2 vídeos lá na comunidade, fora os conteúdos de texto que eu tô gravando lá, que eu tô colocando. Tem o Discord já, que já tem quase 250 pessoas no Discord. Todas as pessoas que querem aprender a fazer isso, né, ter esse contato, que é um monte de coisa que você tem que buscar com muito, muito cuidado na internet, né, pegar essas dicas e tal, e que é literalmente criar essa autonomia, né. Então entrou essas galera no Discord, a gente já tem 10 membros na comunidade de assinantes, né, isso é bem legal, eu não achei que ia chegar nesse número, né, e aí, a comunidade Hotmart é literalmente o Discord é free para qualquer pessoa entrar, e lá tem alguns canais que são privativos para os membros e tal. Mas aí a galera entra, troca ideia. Aí lá a gente vai falar, a gente vai falar de várias coisas, a gente vai falar, incentivar a galera a aprender inglês, já tem várias pessoas interessantes que eu vou convidar para fazer lives de inglês e tal. Já teve a primeira live com um amigo meu, que ele é nômade também, ele está na Indonésia agora. Vai ter uma live com uma moça que viaja sozinha, que é uma dúvida muito grande das meninas. Ah, como é que eu viajo sozinha? É perigoso e tal, não é? E aí ela vai destrinchar isso também. Então a gente vai trazer esses conteúdos para estimular a galera a conhecer esse mundo, e a comunidade é isso, né? Aí eu vou trazer esses conteúdos da melhor maneira possível. Aí eu vou falar de várias coisas também, de filosofia, de cuidado pessoal, que tudo isso é uma questão do próprio lifestyle como um todo, né? De finanças, dinheiro, trabalho, freelancer. E a ideia é construir todo um ecossistema em volta dessa vida, para mostrar todos os aspectos ali, dar dicas e dar conselhos e ajudar as pessoas a montarem os seus próprios planos. E a ideia é a pessoa assinar a comunidade, ela consumir os conteúdos lá, aprender e sair, né? Sair no sentido de talvez se ela não quiser pagar mais, depois que ela já aprendeu a fazer tudo, porque, por exemplo, a ideia é você ter autonomia, né? Você aprende uma dica ou outra ali, uma coisa interessante ou outra, um start, vamos dizer assim, né? E você começar a fazer como eu comecei a fazer, começar a se virar. A ideia é essa, né? A ideia é a comunidade dar um norte, e aí criar essa comunidade no Discord, que tá crescendo, criar a comunidade de assinantes também, que é um produto que eu estou me dedicando a criar para ajudar as pessoas também, vender, dar esse valor para elas, vender esse valor para elas. E a comunidade, a ideia é essa, né? E a ideia é que elas entrem, aprendam, e sejam autônomas e possam sair depois também. A ideia não é ficar ficando mantendo, porque chega um ponto onde você já aprendeu o que você precisa aprender para ser um nome de baixo curso. Não vai ter muito mais novo, né, para você aprender, a não ser com a comunidade em si, o network, né, que é a questão que vai ser
eterna, né? As pessoas trocarem ideia, marcarem meetups, marcarem, enfim, fazerem redes de relacionamentos de negócios, de coisas do tipo, né? Então vai ter uma área de jobs, uma área de falar de programação, falar de design, das profissões para ser nômade, que acho que 90% que está lá no Discord é dev, mas a ideia é abrir para todo mundo que está nesse mundo que pode trabalhar remoto, trabalhando de casa, né? Trabalhando no computador. Então a ideia da comunidade é essa. Eu gostei muito do resultado dos primeiros conteúdos e eu acho que os próximos vão ser bem legais também. Então, tem o link do Discord, tem o link da Hotmart também, você pode compartilhar, Matheus, se quiser. E o Hotmart está lá explicando mais ou menos a ideia. Eu deveria conseguir lançar a landing page hoje, da oficial do projeto, mas acabou tendo. Sabe como é, né? Dev é fogo, né? E Ah, aí a pô, gente não a culpa do conseguiu. vulcão lá, pô. O vulcão Do deu o céu vulcão. ali, ó. É Ele culpa do fez. vulcão. Exatamente, exatamente. E aí era para ter lançado hoje. O endereço é nomads.online, então vai ser esse nome da comunidade na internet. E aí, mas amanhã, se tudo der certo, amanhã eu consigo lançar oficialmente o link da comunidade oficial nessa página aí, meia feia do Hotmart. Não é feia, né? Mas nessa página do Hotmart aí, que teve um feedback bem legal, inclusive, né? A galera gostou bastante. E é isso, né? A comunidade está nascendo aí, está sendo bem legal, tem bastante gente interessada, eu acho isso fantástico, né? Porque é um mundo muito novo e tem uma projeção ali falando que daqui a 50 anos, daqui a 30 anos vai ter 1 bilhão de nômades, sei lá, um negócio desse. Não sei se a gente chama esse número, mas sem dúvida nenhuma a proporção é bem grande de aumento com relação às pessoas que estão experimentando essa vida, porque você tem essa questão do work-life balance, né? Então, é literalmente uma vida onde você tá vivendo ali ao máximo, né? A galera fica brincando, né? Falando que eu sou viciado em viver, né? Por causa disso, né? Porque você tá trabalhando ali muito, mas você tá curtindo muito também. Então, você tá nessa vibe de aproveitar a vida ali no máximo, né? Então, e querendo ou não, todo mundo, quando você fala em viajar, todo mundo quer. Todo mundo quer viajar. Ah, fala, não, viajar nas férias. Todo mundo quer viajar. Mas viajar dessa maneira é muito específico. Então, nem todo mundo está disposto a pagar o preço de passar por um perrengue, de passar por um bagulho meio difícil ali. Então, a ideia é justamente trazer essa mentalidade, né, para a galera aproveitar a vida, sem muitas frescuras, vamos dizer assim, né? Pessoas que têm muita, como eu posso dizer, condições, mas, nossa, não, para fazer isso eu tenho que fazer isso, depois aquilo outro, depois não sei o quê. E a ideia não é essa, a ideia é você se jogar, a ideia é você botar no papel, a ideia é você fazer acontecer e ver o que acontece depois, né? Literalmente dar um passo, ver se deu ruim, dar outro passo e vai indo assim, né? Acho que essa aqui é a ideia. E eu acho que esse conceito de comunidade é muito bacana, né? Eu vejo a própria UBL e tudo mais, essa troca de experiências, né? E eu vejo que nesse ponto tu agregas muito, né, para quem for assinante ou quem não for, até esse tipo de live aqui, esse tipo de conteúdo, porque, bom, tu já dá o caminho das pedras que tu passou, talvez eu, né, vou começar a trilhar esse caminho também. E aí eu vejo lá uma dica dizendo, pá, não faz tal e tal coisa, ou não vai para tal e tal lugar dessa forma, que pode dar ruim. Bom, é uma coisa que entra lá no meu planejamento, né, para eu prevenir aquele risco, né, de aquele imprevisto, né, que alguém já passou, e vai facilitar para eu poder aproveitar, para eu poder evoluir cada vez mais. Então, já mandei aqui no chat o link tanto do Discord, então entrem lá, pessoal, né, tem bastante coisa lá, né, tem o link da Hotmart também, né, um preço tri-acessível, né, para esse conteúdo de qualidade. Então, uh, acessem, consumam, sigam esse jovem nas redes sociais, porque o conteúdo dele é muito válido. E a live não está chegando no final, tá? A gente vai conversar um pouco mais, porque senão o pessoal já começa a sair, né? Falou de rede social, falou de seguir, eu vou sair. Não, sigam lá, né? Sigam esse jovem, porque ele tem um conteúdo muito top, né? Uma pessoa muito boa de conversar, e eu vi aqui no chat que falou bateria social infinita, né? Tem Foi o um, Takato. tem o painel solar de bateria social, né? Que quanto mais caminha, mais carrega, né? Então, pô, muito, muito bacana cara, é isso, né? Eu acho que Sou inimigo do FIC, como ele diz.
Eu acho que as pessoas têm que fazer isso que tu falou, né, cara? E só vai. Cara, se tu Só ficar vai. colocando no papel tudo o que pode dar errado, bom, daí tu nunca vai ir, tu vai perder a oportunidade, a vida passa, tudo passa, e aí tu vai chegar lá no final e, putz, eu tinha que ter ido, né? Se arrependam de coisas que vocês fizeram, mas não se arrependam de, bah, eu poderia ter ido para lá. Não, só vai, né? Só vai, mínimo de planejamento ali, né? Ou se for o teu estilo, então, como a gente estava falando na época, vai, né? E vê o que que acontece, né? Qualquer coisa, vende ali os brigadeiros na praça, vende um site, né? Ó, eu faço site, ó, quer um site? Tá aqui, ó, vende um site aí e só vai, né? Seja feliz, só vai. Sim, Ó, o pessoal falando exatamente. aí, né? Energia positiva. Cara, mas e eu vejo que nessa jornada tu vai evoluindo como pessoa, né? Tu vai se tornando uma Sim, pessoa melhor, tu vai entendendo de diferentes culturas. Né? Eu vejo que um ponto bacana para viajar, e já é um gancho para a sim. próxima pergunta aqui, é tu conhecer diferentes culturas, né? Porque a gente está amarrado talvez muito no lugar onde é que a gente nasceu, onde é que a gente viveu, conhece só aquela cultura, daí vê alguma notícia, alguma coisa. Não, cara, bacana ir lá, consumir, né, viver por um tempo. Se eu não me engano, bater aquele ator brasileiro famoso que fez o Tropa de Elite lá, que eu sempre Vai esqueço o nome memória. dele. Isso, esse jovem mesmo, né, que ele viveu na Colômbia para poder fazer a série e tudo mais, Sim, consumindo, né, Narcos, se eu não me engano é o nome da série, né, para poder sentir na pele a cultura, para poder colocar no personagem dele. Então, eu vejo que é a melhor forma também de entrar em contatos aí com culturas e tudo mais. E aí eu queria te questionar, já que a gente está falando sobre viagens, tu falou do vulcão ali em erupção e tudo mais, né? Quais que são as melhores cidades ou países, né? Para nômades digitais, assim. Não vale responder todas, tá? eu sou suspeito a falar de destinos porque a meta da minha vida é conhecer todos os países, né? Então, todos os lugares para mim vão ser lugares que eu vou querer ir, que eu vou tirar algo de proveito. Inclusive, eu deveria estar em Israel agora. Eu estava com a passagem comprada já. Eu vim para o Brasil porque eu ia para o Tomorrowland, né? Fui para o Tomorrowland com um amigo aqui. E ele me salvou literalmente, né? De estar lá no universo paralelo. Mas eu ia falar Tel Aviv como um dos lugares, mas dos lugares que eu já fui, eu posso dizer com tranquilidade que basicamente qualquer lugar na América Central é maravilhoso, né? Tirando, eu diria que talvez Costa Rica e Belize, porque são bem caros, né? Vamos dizer assim. Mas os lugares que eu mais achei interessante é Turquia, Istambul, qualquer lugar na Turquia, não precisa ser Istambul, Goreme, Capadócia, esses lugares assim, são incríveis. Romênia, Bucareste é absurdamente incrível, o país do Drácula é maravilhoso, fiquei quase mais de um mês lá, foi incrível. E Tailândia e Indonésia. E aí, eu também, como eu falei, né, sou suspeita a falar, né, todos os lugares, tem muitos lugares incríveis no mundo, então eu diria que o sudeste da Ásia ali, Indonésia, Tailândia, Singapura é meio caro também, mas é um lugar com infraestrutura absurda, Malásia também é bem legal, mas eu diria que top 3, assim, eu colocaria a Romênia, a Turquia e a Tailândia. São países que te dão, assim, o real na Romênia é basicamente de 1 para 1, né? Então é bem parecido com o custo de vida no Brasil. Na Turquia é muito barato mesmo, tipo R$ 1 para, sei lá, a nível de, vamos dizer, de poder de compra, né? Eu não lembro exatamente a conversão, mas é 1 para 3, por exemplo, R$ 1 para 3 liras turcas, que eu, se não me engano, liras, se não me engano. E na Tailândia, 1 para 7 bar, 1 para 8 bar, e você consegue ter um custo de vida. Inclusive, Chiang Mai, na Tailândia, no norte da Tailândia, é conhecido como a capital dos nômades digitais do mundo, né? E aí, se vocês quiserem ter um lugar, ter algumas noções de lugares, eu recomendo a comunidade do Nomad List, que é uma comunidade retroalimentada, vamos dizer assim, que existe há um tempo, que lá tem vários lugares interessantes. Ela é meio overpriced, eu diria que ela é meio cara nos preços que ela coloca lá. É como se ela fosse meio que uma comunidade nômade meio gourmet, assim, porque é só muito estrangeiro, muito europeu, americano viajando ali. Então a galera que tem um custo de vida, eles gastam mais, vamos dizer assim, tem a galera que tem
já tem negócios digitais muito bem estabelecidos ao longo das décadas e tal, então ele já tem recursos maiores. Eu acho que os preços lá eles não condizem muito com a realidade, mas é bom para ver coisas como segurança, internet, ver os lugares que a galera tá mais falando. A galera faz muito meetup lá dentro também. Deixa eu mandar aqui o link para vocês verem. Vou mandar no privado aqui, semana. E é uma assinatura também, uma assinatura tipo, de lifetime, você paga uma vez e entra. Mas isso só vale a pena se você já é nômade, né? Não vale a pena pegar para pagar não, porque não vai ser muito útil, né? Para você. Para quem está iniciando o Mas Nomads, né? É a comunidade. O código que a gente exatamente. já mandou, Hotmart, tá aí, ó. Exatamente. Pra quem tá iniciando é aí. Aí depois que você parar de assinar nômade, você pode pagar essa, que é top, é o combo, é o combo. Mas, enfim, aí eu diria que são esses 3 lugares que eu fui, que eu achei assim incrível. Eu colocaria algum lugar da América Central também, mas a América Central eu tô suspeito, porque fiquei completamente apaixonado nesses meses que eu fiquei lá. Então, a Guatemala é absurda também. Acho que a única coisa que peca nesses lugares é um pouco da infraestrutura, né? Mas fora isso, tem muitos lugares incríveis, assim. Então, o top 3 seria esse: Romênia, Turquia e Tailândia. Pô, bacana, cara. Ouço falar muito bem da Tailândia, tá na minha listinha de Ah, viagens um Tailândia, dia, né? nossa. Pô, são lugares muito bonitos, né, cara? Muito bonitos. Pô, Guatemala todo mundo tem que ir pra, pô, fazer o deploy com o vulcão em erupção, né? Depois dessa do Sim, vulcão, tem que ir sim, pra lá. Mas, cara, que sim, bacana. E também sim. eu vejo que tem bastantes lugares no próprio Brasil, né? Pra quem tem um pouco mais Sim. de receio, né? Pô, tem muito lugar bonito aqui pra viajar, né? Que vocês podem estar pegando aí um busão, né? Eu sei que Sim, aqui, por exemplo, na minha cidade tem um busão por dia que vai para Foz do Iguaçu, né? Claro que já é um lugar um pouco mais caro e tal, mas, pô, né, pega um busão aí, vai, né? 8 horinhas de viagem, 9, 10, chega num lugar, conhece, vai criando um pouco desse sentimento, né? E aí começa a viajar para fora, assim, cara. Turquia é um lugar também que eu gostaria de conhecer. É muito massa sim. mesmo. Inclusive, eu estava em Balneário Camboriú até anteontem. Tinha pegado o ônibus, eu fiquei lá uma semaninha, pelas 5 dias e voltei para São Paulo. Olha só, não, o cara aproveita a parte boa ali, daí vai para outro lugar e tal, porque o custo de vida lá é muito alto se tu for Sim, morar lá, né? Então, pô, passa um tempinho aí, vai para outro lugar, conhece pra caramba, né? E é um sim, bom starter, né? Para quem, putz, nem inglês eu sei, vou ir para fora. Cara, viaja aqui pelo, sim. pelo país, né? E vai evoluindo. E aí teve uma pergunta do Léo aqui no chat, tá? Léo Vogel. Que é uma pergunta que eu vou linkar com outra que a gente tinha planejado também aqui no nosso roteirinho, que é um pouco sobre viajar para o exterior, né? Que são duas coisas que eu vejo três na real, né? Que são extremamente importantes. Primeiro, quais os idiomas que é importante a gente conhecer. Segundo, como que funciona a questão de visto, né? Eu sei que o passaporte brasileiro ele é bem aceito em alguns lugares nem tanto assim, né? E terceiro, como que faz com o dinheiro, dica de ferramenta, dica de conta, né? O que utiliza aí para transferências internacionais. Legal. Qual que é o primeiro ponto mesmo? Eu O primeiro esqueci. ponto é sobre idiomas. Quais Idioma, idiomas eu idioma, preciso idioma, conhecer para visto e viajar? dinheiro. Isso, Idioma, visto e dinheiro, tá. isso aí. Idioma, assim, não deve ser um impeditivo, tá? A língua universal não é o inglês, é a mímica. Então, eu acho que, cara, isso aqui, ó, beber, comer, dinheiro, conta, esse sinal aqui de conta é universal, cara. Chega assim, opa, é a conta, então não tem erro. E, assim, obviamente, o inglês é o idioma mais importante que você deve se preocupar em aprender, né? Porque todo mundo fala inglês, assim, e todo mundo vai continuar falando inglês por muito tempo. Não entre nessa onda de, vai aprender mandarim porque a China, não sei o quê, não. Tem mais chineses aprendendo inglês do que a população dos Estados Unidos. Então, continue estudando inglês. Inglês vai ser a ferramenta que vai não só te ajudar profissionalmente, mas vai ser a ferramenta que vai te ajudar a ter mais experiências também. Porque, querendo ou não, você vai conseguir se comunicar com todas as pessoas do mundo em inglês. Né? E todo mundo que está em outro país, elas falam inglês quando elas querem ir para qualquer tipo de atividade. Então, eu diria que não é um impeditivo para você ir, né? Mas você já tem que estar na mente que você já pode começar
a estudar inglês agora, assim, de graça, se você tem acesso à internet. Se você é uma pessoa que está nessa live, você já tem todos os requisitos para aprender inglês, né? Inclusive, eu já tuitei algumas vezes sobre ferramental para estudar inglês e tal, e ter dedicação, ter estudo, ter cronograma para você aprender inglês de uma vez por todas. Inclusive, a gente tem um canal de inglês no Discord da Nomads, que aí eu vou trazer, inclusive, tem alguns amigos também que eu estou trazendo, que são estrangeiros, para entrar na comunidade, para a gente fomentar o uso do idioma, com canais de áudio, vai fazer live e tal, para fomentar essa questão do inglês, para a galera praticar, porque inglês é isso, é você falar todos os dias. E fora isso, eu diria que espanhol é um bom idioma também, um segundo idioma para você aprender, espanhol é excelente. Acho que é o idioma mais importante depois do inglês. E aí, depois do inglês e do espanhol, meu amigo, o céu é o limite. Eu, por exemplo, agora estou estudando japonês, porque sim, porque eu adoro o Japão, e eu quero ir lá em breve, eu adoro a cultura japonesa, então estou me esforçando em estudar japonês. Mas inglês e espanhol, para mim, são os mais importantes. E você consegue fazer isso, aprender de graça, se dedicando 10 minutos por dia ali, você consegue desenrolar já em alguns meses, né? Isso aí é muito legal. É uma coisa que você pode fazer enquanto você está se planejando para viajar, você vai aprendendo idioma, né? Então isso é bem factível de se alcançar, né? Sobre os vistos, é como você disse, e aí entra uma questão muito interessante que algumas pessoas não conhecem. O passaporte brasileiro ele é extremamente poderoso, muito, muito poderoso. Dos 193 países reconhecidos pela ONU, o passaporte brasileiro é aceito por 163. Então, a maioria dos países aceitam brasileiros sem necessidade de um visto ali pré-chegada, né, que a gente chama, né, que a maioria dos vistos são on arrival. Então, por exemplo, o Japão agora liberou o visto para brasileiro, você só chega lá e ganha um carimbo e já era. Você tem que provar que você vai sair e tal, todo o rolê. Então, por exemplo, a questão mais importante sempre é você, no seu roteiro, você vai se planejar, eu vou para país X, país Y, etc. É pesquisar país tal visto para brasileiros. Acabou. Você vai entender lá, não, precisa disso, daquilo outro e não sei o que mais. Por exemplo, Tailândia e Costa Rica. Para esses dois países, você precisa da certidão internacional de vacina contra a febre amarela. Então, você simplesmente vai no postinho de saúde mais perto que você tem, toma a vacina, que normalmente agora a nova é lifetime também, então é para a vida inteira. Você toma uma vez, acabou. Aí você vai na Anvisa e pede na Anvisa, ó, quero aqui o certificado internacional de vacina, por favor, de profilaxia, que eles chamam, né? E aí, acabou, você tem isso, você recebe no e-mail, você recebe na hora, e é só imprimir, levar e mostrar na imigração. E aí você vai ter vários requisitos diferentes, que na maioria deles tem alguns países não precisam do visto da febre amarela, outros requerem que você tenha uma passagem saindo do país que você está, nos pedem que você tenha dinheiro, mostrando extrato bancário, enfim, coisas que provem que você não vai ficar no país. Essa é tudo que um oficial de imigração quer, a não ser que ele seja um belo de um desocupado, como era o de Belize, que me pediu até a certidão de nascimento da minha mãe para saber se eu ia do México para lá, para os Estados Unidos, enfim, foi uma loucura. Estejam preparados para esse tipo de coisa também. Então, mas na média, na maioria dos casos, você só vai precisar provar que você não vai ficar no país, né? Ou seja, sempre é legal ter a passagem de saída e tal. E aí tem várias triquezinhas que você aprende a não gastar tanto dinheiro com isso, né? Então, uma coisa que eu vou falar também na comunidade, que é o One Word Ticket, que literalmente você pega você compra uma passagem que não é uma passagem, então você consegue passar na imigração gastando muito pouco, sem precisar ter gastado uma fortuna com a passagem real, né? Isso funciona, é muito interessante. Mas para imigração para brasileiros é pesquisar um pouco, não é uma pesquisa extensa, é um link no Google e entender como é que funciona a imigração em cada país. Tem as regras, por exemplo, na Europa, tem um Schengen. Você pode viajar entre, por exemplo, Alemanha e França como se fossem voos domésticos. Então, você não precisa passar pela imigração toda vez que você faz esse trajeto. Aí você pode ficar 90 dias nisso, por exemplo, né? Depois de 90 dias, você tem que sair desse grupo de países para poder, e tem que ficar 90 dias fora para poder ter outros 90 dias, né? Então, aí você vai entender um pouco mais essas regrinhas da imigração para poder ter uma viagem mais suave. Normalmente, você não tem problema se você for bem seguro do que você está... Por exemplo, o cara pergunta, você tem quanto? Não, $500. Você vai voltar que dia? Tal dia. Você vai ficar onde? Aqui. Aí você mostra
de preferência impresso, né, que os caras estão em 1.500 ainda nas imigrações, então leve impresso os comprovantes de ticket, de hospedagem, de extrato bancário, print do aplicativo do Wise, que seja, e você vai estar tranquilo. Né? Então, na maioria dos lugares é assim. E aí é só pesquisar caso a caso mesmo para poder ter uma experiência mais tranquila. No geral, vistos é muito tranquilo para brasileiros, né? Inclusive, somos muito amados pelo mundo e não é pela bunda, meus amigos, né? É chamado pelo futebol mesmo, pelo samba. Os brasileiros são muito bem vistos na maioria dos lugares que eu fui, de verdade. E outro ponto era sobre dinheiro, né? É, sobre ferramentas, né? Eu vi que tu citou o Wise já também, mas Uhum. era uma dúvida, né? Como transferir e utilizar dinheiro internacionalmente. Isso. E aí, dinheiro é um assunto muito delicado, que aí tem vários conceitos importantes a gente ter na mente. Você tem três formas de gastar dinheiro lá fora, né? Você pode ter dinheiro vivo, você pode ter cartão de crédito e você pode ter a nova modalidade, né, que são os cartões de débito internacional, que citaram aí nos comentários, falando de Wise, Nomad, tem o da BC2, tem o da C6, tem o da Avenue, tem os cartões pré-pagos também, mas esses aí já estão fora de uso há um tempo, mas pode ser uma opção. E aí você tem que entender um pouco de câmbio, entender um pouco como funciona a questão da taxa do IOF, que faz sentido, o que é mais cômodo para você, o que não é tão cômodo assim. Por exemplo, será que vale a pena você pegar em real aqui, levar para o Peru, pegar real, ou comprar dólar aqui e vender lá para o peso? Então, a questão do dinheiro, ela vai depender um pouco do lugar que você quer ir, por exemplo, e do quanto você está disposto a gastar com taxa, com spread, que é muito importante entender essa questão dos spreads e tal, e fazer mais um trabalho de formiga ali, de comparativo mesmo. Por exemplo, eu já sei, por exemplo, que a Wise é mais barata que o C6, mas o C6 ele aceita em países que a Wise não aceita, por exemplo. Então, no geral, eu até brinquei no Twitter esse dia, né? Você tem que ter um stack de bancos, porque se você é um nômade, você tem que estar preparado para tudo. Por exemplo, eu fiquei sem celular em Belize, fiquei 2 semanas sem celular. Se eu não tivesse outro cartão que não fosse o da Avenue e o da Wise, eu não ia conseguir transferir dinheiro que eu vou fazendo aos poucos, né? À medida que eu vou precisando, eu transfiro. Então, se eu não tivesse um dinheiro de backup em outro cartão que estava parado, eu não tinha conseguido outro celular. Né? Então, é mais essa linha, assim. Você tem que ter um cartão principal ali, que na média vai ser quase a mesma coisa, os preços de spread e tal, e é só na soma mesmo que faz diferença, mas é um detalhe que eu acho que não tem que se preocupar tanto. Então, você pensa, o Wise ou o Nomad, faz os dois. O Wise ou o C6, faz os dois. Revolut, chegou a Revolut agora no Brasil. Então, recomendo, a Revolut da Europa, então fazer as transferências, consegue transferir para a Europa muito easy. Revolut, Wise ou Nomad, faz os três. Essa é a minha dica com relação. Você tem que ter no mínimo três cartões desse, fora o cartão de crédito, né, que é para emergências, sei lá, comprar passagem aérea e coisas do tipo, que é bem importante. E ter um cartão no seu banco principal, que seja de preferência um banco tradicional, porque virei inimigo dos bancos digitais depois do perrengue que eu tive com o Nubank. Mas eu acho que a stack de lidar com finanças fora do Brasil é bancão, cartão bancão, de preferência Itaú, Banco do Brasil, que seja, cartão de crédito desse mesmo bancão ou qualquer outro, um banco digital que tem algumas facilidades interessantes e cartão de débito internacional, que é o Wise, Nomad, C6 também, que inclui também que o C6 é um banco digital e tem o cartão de débito internacional. Inclusive, eu estava aqui comigo, eu ia mostrar, mas eu acabei nem pegando que eu tenho do C6 Global em dólar, e sempre splitar, deixar um dinheiro neles, assim, em satélites, né? Porque se der merda em um, você vai ter em outro, né? E aí a questão do dinheiro físico é bem legal você também, você vai para um lugar mais remoto, cara, Brasil é extremamente avançado com relação a dinheiro. É extremamente avançado. Eu fui em vários lugares da América Central que eles não aceitavam cartão. Eu tinha que sacar sempre para usar dinheiro físico lá.
Então, já pagava taxa de saque muito assim. Então, saiba o lugar que você vai e esteja preparado para levar uma quantia que você vai sacar, caso seja necessário. Esteja ciente, aí você tem que estar ciente de quanto a Wise cobra por saque, tem um spread do próprio caixa eletrônico, tem o spread da Wise, tem a taxa de câmbio do dólar. Então, tem várias coisinhas ali para você se preocupar. Mas eu acho que as techs seriam essas, né? Você tem o bancão, tem um cartão de crédito, tem um banco digital e ter 2 cartões, 3, melhor. Quanto mais, para mim também, que é muito fácil abrir uma conta hoje em dia. Né? Você tira um acesso com o documento e já era, você abriu a conta. Então, ter essas contas com dinheiro lá, colocando, se programando para colocar dinheiro sempre, né? Todo mês, por que seja, não precisa ser muito, você vai se programando ali justamente para você ter backups, né? Para você tá seguro ali, não, se der merda em uma coisa, eu consigo resolver outra. E no pior dos casos, no pior de todos os casos, que é uma coisa que eu faço também, eu mando dinheiro para minha irmã todo mês, tento mandar, na verdade, para ela deixar na conta dela lá, nas caixinhas que ela usa para guardar o dinheiro dela, que caso tudo dê errado, tipo, tudo der muito ruim, tem o Western Union, né? Que literalmente você mandar dinheiro físico de um Western Union de um lugar para outro lugar. Né? Então você entra em contato com a pessoa, você vai no Western Union de São Paulo, eu quero mandar dinheiro para o Western Union da Romênia. Aí você vai lá com o seu documento, eu quero mandar para a pessoa X, e com esse documento falta tem um processinho lá e tal. Aí vai chegar em alguns dias, você pode chegar lá e, enfim, é um backup, você tem uma rede de apoio. É importante ter também, pensar nessas coisas. E é como você disse, né? Você se planejar para os perrengues, a probabilidade deles acontecerem, você resolver é muito grande. Então, se programar o máximo possível para se blindar dessas coisas. E dinheiro, especialmente, né? Então, é um bom tópico para você se aprofundar. Provavelmente não, eu vou fazer eu chamo de super aula, né, na comunidade. Eu vou fazer uma super aula só sobre dinheiro, só sobre esses meios de pagamento, para a gente entrar no detalhe de cada um, dos que eu uso, né? Claro, não vou falar de todos, porque é meio impossível assim. Mas a ideia é essa, a ideia é você se precaver o máximo possível. Sabe a ideia da reserva de emergência? Você pensar nisso num grau mais amplo da sua vida, assim, pensar em todos esses aspectos para você se blindar de qualquer tipo de BO que você se encontre. E lembrar que o Pix só existe no Brasil, né? Então a gente É. tá desacostumado um pouco aí a utilizar dinheiro físico, mas o planejamento é extremamente importante, né? Essas Sim. contas digitais hoje em dia normalmente não cobram taxas, né? Mas claro, tem que Sim. movimentar, então essa dica de ter um valor ali também é bacana, né? Porque vamos pegar o C6. O C6 tem vários casos, encerramos a sua conta. Sim, é porque fez, nunca movimentou, é óbvio, né? O banco tá gastando com aquela conta, então movimenta, né? Sim. Quanto mais melhor, mas também usar com cautela, né? Eu tenho 5 cartões de crédito, vou usar um para pagar o outro. Não, calma, não é essa a linha. É ter justamente um backup, né? Porque, cara, é a lei de Murphy, né? Se algo vai acontecer, tá planejado para acontecer, vai acontecer, né? Ponto. E pode ser que dê algum BO que tem que ser utilizado, enfim. Então é bacana sempre pecar por ter mais do que ter Sim. menos, né? Na hora do aperto, eu tenho um cartão de crédito aqui, tá, eu vou pagar, sei lá, 20% de IOF, vou pagar alguma coisa assim. Ok, é melhor do que ficar sem celular, por exemplo, não conseguir Sim. sair mais do lugar, sem comunicação e caracas, né? Então é Exatamente. bem bacana ter esse planejamento, né? Acho que a palavra-chave dessa nossa conversa aqui, que está muito boa, a gente tem que falar mais vezes aqui no BL, tá? Eu estou falando isso, eu acho que vai virar um bordão aqui, vou até gravar um vídeo pré-feito para botar, porque eu falo isso para todo convidado, que a gente tem que falar mais vezes, porque, cara, tem muito assunto que dá para a gente Sim. aprofundar e trazer para a galera, né? Então já se inscrevam aí em todos os canais digitais dessa figura, desse jovem, né, que já está com o seu arroba até aqui na live, mas eu mandei no chat, vou mandar na sequência de novo, Instagram, TikTok, YouTube, Twitter e assim por diante. Se inscrevam no canal Discord desse jovem também, né, dessa comunidade Nômades, para vocês darem o pontapé inicial, né, para iniciar nesse mundo, obviamente, né, pleonasmo, agora pontapé inicial para iniciar, né, para iniciar nesse mundo de nomadismo, nesse estilo de vida.
Para a gente começar a caminhar aí para os nossos finalmente, afinal, quero te liberar também para te aproveitar esse finalzinho de domingo, tá? Eu queria entender um pouco de ti. A gente já falou aqui várias vezes na UBL, tu mesmo já citou lá no comecinho, sobre vagas de emprego, né? Como que eu, Matheus, consigo uma vaga de emprego remoto, né? Como que eu consigo uma vaga aí para, quem sabe, viver nesse estilo de vida, né, e criar aí o meu estilo de nomadismo, né, com a minha liberdade de ir para algum lugar quando eu quiser, trabalhando remoto. Legal. Eu acho que tem várias possibilidades, né, nesse sentido. Uma delas foi a minha início de carreira, né, que foi como freelancer. Então, você já começa como freelancer. A possibilidade de você se planejar para conseguir trabalhar, né, por conta própria é uma coisa que te deixa, que te enriquece muito como profissional também. Então, começar pequeno ali, fazendo um projetinho para um amigo, pegando network nas redes que você tem contato e tal. Mas eu diria que você filtrar vagas remotas no LinkedIn e começar a buscar e aplicar sempre é muito bom. E tem alguns sites, deixa eu ver se eu acho rápido aqui. Eu fiz um tweet uma vez mostrando alguns lugares, né? Por exemplo, achei aqui, ó. Tem vários sites que só tem vagas remotas, né? Então, por exemplo, o remote.co, o We Work Remotely, o FlexJobs, o Nodedesk.co e tem o workingnomads.com. Então, procurar sites de vagas específicos para vagas remotas. Né? Eu acho que esse é o caminho, porque, e aí, obviamente, se você já tiver desenvolvido o inglês, ele já vai ser um diferencial absurdo, né? Porque é isso que o pessoal está esperando numa vaga normalmente remota, né? Que você provavelmente vai trabalhar para gringa. Né? E aí tem os repositórios do front-end BR Vagas, do back-end BR Vagas, e aí você pode filtrar por remotos também. Então, você consegue fazer uma lista, garimpar essas vagas, né, de acordo com a stack que você quer fazer, e aplicar. E aí entra o conceito que eu sempre falo para os meus amigos que estão procurando trabalho. Cara, você tem que viver o seu dia aplicando vaga até seu dedo sangrar, cara. E aí não tem como. É você mandar 10, 20 vagas por dia para tentar uma oportunidade. Isso falando de uma coisa mais orgânica, né? De uma coisa mais, como posso dizer, do seu sem indicação, né? Você vai ter que se esforçar mais para conseguir um trabalho nesse sentido e se envolver em comunidades, né? Se envolver em comunidades como o OBL, Discords, Slacks, as tecnologias que você acompanha, das comunidades que você acompanha, sempre tem canais de jobs, né? Então, filtrar aí, ficar procurando e tal. Facebook tem grupos de trabalho também, tem grupo de desenvolvedores lá que tem 70 mil pessoas. Ou seja, você pode estar perdendo uma grande chance de estar no grupo dos velhinhos lá do WhatsApp, do Facebook, né? Que tem bastante vaga lá. A galera sempre posta. Tem grupos de trabalho remoto, tem, por exemplo, vagas só de R$ 5.000 para cima, por exemplo, em grupos com esses requisitos. Então, acho que entrar nessas comunidades, entrar nesses grupos e aplicar como se não houvesse amanhã é o segredo, não é um segredo, para você conseguir sua vaga remota. E aí conseguir procurar empresas que têm a sua cultura, o Office, por exemplo, acompanhar o trabalho dessas pessoas, acompanhar o LinkedIn dessas pessoas e estar atento a essas vagas, né? Aí entra o próprio network nas comunidades. Eu acho que esse é o caminho mais claro, assim, para mim, para conseguir uma vaga remota. E aí tem a possibilidade de você se desenvolver como freelancer também, né? Que é você vender o seu próprio trabalho, procurar projetos de forma independente para executar, e aí você já está automaticamente trabalhando para si, já está trabalhando sem estar com vínculo empregatício com ninguém. Então, que é uma possibilidade também. Se você for mais, se tiver aquela pegada mais empreendedora, de falar com o cliente, de vender, que é uma possibilidade bem interessante também. Construir seu próprio app, construir seu próprio negócio. Então, são muitas possibilidades, né? Acho que é isso. Bem Deixa bacana eu as ver dicas. se eu consigo mandar manda aqui a produção. Ah, perfeito. Vários. E até já aproveitando, né? A gente tá falando aqui sobre vagas e tudo mais. Eu vi que apareceu uma pergunta aí no chat, né, sobre vaga estrangeira, né? Uma vaga na gringa. Ah, ter um certificado de uma faculdade é um diferencial e tudo mais.
Normalmente, as vagas já descrevem o que eles precisam, né? Eu não sei, e aí é opinião e também o que já visualizou, mas normalmente, na maioria das vagas que eu vejo em LinkedIn, né, a graduação ela é pedida para fora. Todas as vagas necessitam disso? Não, tá? Mas grande parte pergunta, então pode ser um diferencial sim, tá? Pode ser um diferencial. Hoje em dia tem muita graduação EAD, né? Muita graduação remota que consegue fazer, então dá para encaixar, né? Tu mesmo estava comentando que está cursando uma graduação também, né? Então Sim, dá para encaixar e, cara, sempre agrega, né? Eu vejo que sempre agrega, vai ser um diferencial a mais, então não é um tempo perdido, né? Eu vejo que tem várias pessoas que são contra fazer uma faculdade, eu já tenho um outro posicionamento. Depende muito dos objetivos, tá? Do que tu visualiza, mas conhecimento ninguém te tira, né? E sem contar que tu vai estar fazendo networking, né? Tu vai estar junto com uma galera que está fazendo também, que pode daqui a pouco, né, te indicar para uma vaga, que hoje é uma das partes, das formas mais fáceis de conseguir um emprego, né? É o QI, é o QI indica, né? Não sei o quão justo sim. isso é, mas aí a gente entra num outro campo, Ok. né? Sim, Mas é a coisa mais fácil que a gente tem hoje em dia para conseguir uma vaga, né? É alguém te indicando, alguém que está lá, né, te indica, e aí, cara, a própria graduação, a própria faculdade, enfim, as sim, comunidades podem te proporcionar essa indicação, conhecer alguma pessoa a mais, né? Ah, beleza, estamos indo aqui na finaleira, né? O Camilo lembrou aqui, né? Que tem um canal, né? Que a gente conhece, que é o BL, né? Tem um curso de ciência da computação. Lembrando que isso não te dá o diploma, mas te dá o conhecimento, que também é muito valorizado, né? Às vezes é muito mais importante tu saber fazer do que ter um papel que diz que tu sabe fazer. Então tem vários lados da moeda, né? Então adquiram o conhecimento, acho que essa é a frase principal. E aqui no BL tem os dois currículos que a gente mantém, que é o da ciência da computação, que está passando por algumas atualizações lá, né? O C está entrando na jogada, e também tem o currículo de matemática, né, que eu estou fazendo nas horas vagas aí, porque é um negócio que eu curto pra caramba, então já fica a dica, né? E para quem quer aprender um pouco mais sobre nomadismo digital, como iniciar nesse estilo de vida, né? Friso novamente, Nomads, né? Eu já mandei os links aqui, acabei de mandar as redes sociais do jovem que se encontra aqui comigo hoje, dá para vocês seguirem, porque tem muito conteúdo bacana aí que ele está produzindo para vocês evoluírem nessa área. Uma última pergunta aqui para finalizar, tá? Que veio do Camilo. O Camilo ele sempre faz dessas, né? Ele não quer entrar junto aqui na live, mas ele fica mandando pergunta ali no chat, né? E é bacana porque dá uma movimentada. Mas também é sobre destinos, tá? Tu já citaste aqui a Tailândia, a Turquia e a Romênia como bons destinos, né? Destinos que tu recomenda, mas ele questiona quais outros países tu recomenda também para o pessoal conhecer, né? Dentre, claro, os que tu passou, assim, que poucas pessoas pensam em ir, né? A gente estava falando da Guatemala, da América Central aqui. Tem algum que te vem em mente ainda agora, assim? Quais que tu recomendaria que a gente não falou durante a live? legal. Eu acho que o leste europeu é extremamente inexplorado, né? E os países da África também, né? Lugares que eu quero ir ainda. Mas eu diria que, sem dúvida nenhuma, os países da América Central são absolutamente desconhecidos. Tanto é que eu passei quase que 8 meses, né? 7 meses lá. E eu encontrei brasileiros que eu encontrei viajando lá, eu conto nos dedos de uma mão só. Né? Então, ninguém viaja para lá, assim, é muito, muito esquisito. Então eu diria que o pessoal tem o glamour da Europa, então todo mundo quer ir para a Europa primeiro e tal, esses negócios assim. Eu mesmo fiz isso, né? Então eu diria que eu acho que eu daria uma chance para todos os países da América Central, com destaque para Belize, Nicarágua e Guatemala. Honduras também me surpreendeu bastante, então, positivamente, né? Roatán é uma ilha muito absurda, assim, maravilhosamente linda e muito legal.
E os países do leste europeu, que também pouca gente viaja, né? Romênia, Albânia, Bósnia, Sérvia, esses lugares que são muito bonitos. E eu diria que esses são os países mais que eu tenho no meu radar, assim, uns que eu já fui, outros que eu pretendo ir, que pouquíssima gente fala, né? Pouquíssimas pessoas falam. Né? E aí, todos os países que estão fora do radar da maioria dos turistas são países que escondem coisas que você vai ficar completamente apaixonado, né? Então, eu diria que é experimentar mesmo, né? Você ir para um lugar diferentão, assim, que ninguém fala, tipo Botão, né? Brunei, né? Madagascar, sei lá. Então, acho Ah, pô, que... Madagascar é legal, né, cara? Vem toda então, e toda a aí, nostalgia do filme. então, eu acho que, inclusive, todos os meus próximos países que eu vou visitar já vão ser países mais diferenciados, assim, né? Porque eu posso dizer que a maioria dos mainstream eu já fui. Falta bastante ainda, mas eu quero priorizar esses que não são o roteiro da maioria dos turistas, justamente pensando nessa questão. E tem muito lugar incrível para ir, né? Então, acho que eu diria que Nicarágua é um lugar absurdo, Belize e Guatemala, junto com o leste europeu ali, Albânia, Sérvia, são lugares que merecem com certeza visita, com certeza. Ó, que massa, que massa. Não, essa do leste europeu, eu gosto bastante ali desses países, né? Eu gosto também que tá na minha lista de viagem, né? Os países nórdicos, um pouco mais distantes, mas que daí já são um pouco Sim, mais mainstream, né? Que o pessoal fala bastante para viajar. sim, Mas eu acho que a dica é essa, né, cara? Olha um país ali, né? Achou interessante? Eu acho que todo país tem algo para sim, te agregar, né? sim, Obviamente, evitem países que estão em guerra, né? Infelizmente, tem gente em pleno sim, 2023, quase 24, brigando ainda, né? Então evitem esses países, até porque nem dá para sim. entrar lá, né? Mas visitem, né? Só vão, todo país vai te proporcionar alguma coisa. Eu acho que isso é bem bacana. E tem uma pergunta que não quer calar, né? Ó, o Lucas acabou de mandar ali. Esse que vai estar na Tomorrowland da Bélgica no ano que vem. Inclusive, falei isso com os amigos esses últimos dias. Sim, estarei na Bélgica no Tomorrowland 2024. Tá certo. Só Olha lá, se ó. eu perder uns braços que eu não vou, filho, mas eu vou, hein? Tá programado já. Eu já vou começar a planejar bonitinho e já chamei os amigos. Inclusive, quem quiser ir, pode me chamar, que eu adiciono no grupo do WhatsApp. Eu vou sim. Nossa, fiquei muito feliz de ter ido daqui do Brasil. E com certeza pretendo ir da Bélgica. Ah, que massa, que massa. Aí, ó. Já se organiza quem quer viajar e quem quer dar o pontapé inicial. Bom, vou ir para fora do país, já tem essa fera aqui que vai, né? Já vai junto, né? Vai na mochilinha ali, né? Já vai, curte uma boa música, depois já passeia, conhece um pouco da Bélgica também, que é um país muito bacana. Eu Sim. gostaria de ir para lá assistir a Fórmula 1 em Spa, Nossa, né? Que é deve ser algo, legal. deve ser muito massa também. Bom, vamos nos caminhando aqui para os finalmente, e aí eu já vou passar para a despedida desse nosso ilustre convidado, né? O papo está muito bom, já são 1h40 de live aqui, daria para ficar muito mais, né? Mas a Sim, gente é muita coisa. vai fazer mais lives, isso eu tenho certeza, né? Agora que a gente conversou um pouco mais aqui, a gente vai conversar um pouco mais sobre. Mas eu queria dar um aviso para todo mundo que está assistindo sobre a nossa próxima live, tá? A nossa próxima live da semana que vem, que vai ser com o Douglas Toffoli, vai ser o encerramento aqui da Hacktoberfest, né? Dia 29/10. E a gente vai conversar um pouquinho sobre o Fênix, né? Se eu não estou enganado, que é o nosso querido Laravel do Elixir, né? Do Elixir, que a gente falou durante todos esses domingos. Então, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, com esse mesmo apresentador, eu sei, vocês estão cansados de mim já, tá? Mas a gente vai aprender um pouco mais de Fênix, a gente já aprendeu Cristal, né? Agora a gente vai aprender um pouco mais de Fênix para quem quiser aí trabalhar com esse framework, e a gente já aproveita e faz o fechamento também desse mês, né, desse mês de outubro, do Learn for Elixir. Para quem não conhece, né, se alguém chegou novo aqui no chat, durante esse mês de outubro está acontecendo então o Learn for Elixir, apoiado, né, e patrocinado pela Nomads, na figura desse jovem que está aqui conosco hoje, contando um pouco mais sobre esse estilo
de vida, né? A própria BL que está hosteando aqui, a Cumbuca, que esteve conosco lá na segunda live, contando um pouco sobre como eles utilizam Elixir no dia a dia, né? E o TFPR, principalmente na pessoa do Prof. Adolfo aí, com o conteúdo. Já fica também novamente o agradecimento a todas as pessoas que estão auxiliando nesse processo, a todos os mentores, todas as pessoas que estão revisando, né, os forks e ajudando as pessoas a aprenderem um pouco sobre essa linguagem brasileira, o Elixir. Para quem não conhece, acabei de mandar o link aqui no chat da Twitch, pode acessar, tá? Acabou a Hacktoberfest. Continua, né? O importante é o conteúdo, é aprender como essa linguagem funciona e ela é maravilhinda, tá? Eu que venho do mundo do Java, me apaixonei pela sintaxe dela, né? E ela está na minha listinha para continuar aprendendo e evoluindo. Bom, para a gente encerrar então aqui a live, eu vou passar a bola de volta para ti, tá? Faça a tua despedida, coloque o que quiser, tá? Links, aonde o pessoal pode te encontrar. Eu vou mandar aqui no chat de novo, né? E, claro, já fica o convite para a gente fazer mais uma live futura aí. Quem sabe, talvez da Guatemala, se tu for de novo, né? Aí dá para ter um vulcão assim na lateral, né? Mas faça a tua despedida aqui para a gente ir para os finalmente da live. Legal. Não, agradecer, né, o convite, como eu falei, é um prazer apoiar esse projeto e conheço as pessoas que estão por trás disso, então eu sei que estão fazendo um trabalho incrível para disseminar esse conhecimento, então é um prazer também falar sobre esse assunto que é uma das minhas paixões na vida, né, que é viajar e tentar ajudar outras pessoas a experimentarem essa vida incrível que é conhecer o mundo, né, conhecer pessoas diferentes ao redor da Terra, literalmente. Né? Então, fica o convite para entrar na comunidade, segue lá no Twitter, Instagram, TikTok. Comecei no TikTok recentemente, eu nunca tinha tido TikTok, mas me deram a dica de que era um excelente lugar para achar pessoas, né, para entrar na comunidade e tal. Então, comecei a também fazer alguns posts no TikTok. E no YouTube também, que é um compilado de vídeos aleatórios que eu gravo. O próximo que vai ser das estradas da Romênia, por exemplo. Então, vai ser bem legal. Vai ser quase que um lo-fi ali com a vista das imagens das estradas da Romênia. Quase todas as redes sociais é Lincoln.Xavier. Só no Twitter que é Lincoln Xavier sem o ponto. E lá eu falo de tecnologia também, falo do dia a dia, fico falando dos devaneios da minha cabeça também, não é nada profissional, assim, é mais ou menos tudo que eu faço nas redes sociais é mais ou menos só sobre a minha vida mesmo, não tem nada muito cuidadoso, planejado ali, eu penso, eu tweeto, eu penso, eu posto, e é isso, né? Então, eu também sou fotógrafo, né? Então no meu Instagram só tem fotografias que eu faço, né? Não tem foto minha, então vocês não vão ver minha cara feia no Instagram, são as fotografias que eu tento fazer mesmo, né? Que é outro hobby que eu tenho, que eu gosto bastante. Então, sigam lá, já tem os links aí. E qualquer coisa vocês podem me chamar, sou sempre aberto, como eu falei. Adoro conhecer pessoas, adoro conversar. Quem quiser colar no Tomorrowland ano que vem, vamos. Quem quiser viajar comigo para a Índia também vamos. Quem quiser ir para a Tailândia ano que vem também vamos. Quem quiser colar em São Paulo no rolê, vamos também. Então, se quiser me chamar para qualquer lugar, vamos também. E é basicamente isso. Se tiver alguma dúvida de tecnologia, também pode me chamar, né, de carreira, qualquer coisa do tipo. Posso tentar ajudar. E agradecer mais uma vez pelo espaço aqui, é muito legal sempre trocar essa ideia. E estamos juntos para a próxima. Perfeito, pô. Vou deixar o desafio para te conhecer, Dr. Ricardo aqui. Grande Aí, ó. Dr. Ricardo. Né, que, Eu vou, cara, é hein? uma Eu vou, cidade, hein? é uma cidade de primeira. Que se tu fizer segunda, a cidade acabou, sabe? Já passou, sabe? Então, se um dia tiver para cá, né, no sul, mais específico aqui em Lajeado, nessa região, dá um toque aí que a gente marca um cafezinho, né, uma cerveja, Com quem sabe, certeza. Com para ter certeza, com uns certeza. bons papos. Cara, muito obrigado por ter ficado essa 1h40 aqui conosco conversando, por estar apoiando o projeto, é extremamente importante esse apoio, né? Então sigam esse jovem nas redes sociais, tá? Acompanhe o conteúdo que ele está criando, principalmente quem quer seguir com esse estilo de vida, né? Quem quer viver viajando, que é,
Cara, esse cara é a referência para vocês darem o pontapé inicial, o conteúdo dele é muito top, né? E para quem tava lá na segunda live, para viver ao redor da cumbuca, né? Lá a gente contou um pouquinho. Quem quer entender a piada, lá no meu canal tem a live gravada lá, então assista aquela live que vocês vão entender, né, o que a gente está falando aqui, que o Camilo colocou, de viver ao redor da cumbuca. Bom, muito obrigado a todos que ficaram até aqui. Eu vou fazer uma raid para um outro canal, tá? Eu sempre esqueço disso, mas eu acho que não tem nenhum canal que está agora ao vivo, tá? Vocês sabem de algum canal bacana aqui para a gente mandar? Vocês que estão assistindo para continuarem acompanhando? Nenhum dos que eu acompanho tá ao vivo. Deixa eu ver aqui, ó. Tem uma Dev. Cara, vamos mandar para lá só para não perder vocês e também continuar, né, essa interligação entre comunidades, que é algo muito bacana. Então, muito obrigado para todos que participaram aqui. Sigam todos aqui nas redes sociais, né? Tá aí no chat, e a gente se vê domingo que vem. Raid iniciada. Né, eu sempre esqueço que demoram 10 segundos. Eu vou dar aqui, né, só para passar os 10 segundos. E aí vocês vão lá e continuem assistindo, tá? Para consumirem mais conteúdo. Valeu, jovens!